E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao AceleraCast, episódio 70. Eu sou o Felipe Chaia e hoje comigo não só um convidado, mas um grande amigo, parceiro, sócio, um cara assim, um dos caras que eu mais admiro, um cara muito inteligente. Então é muito gratificante, muito interessante ter essa figura aqui hoje comigo. Hoje eu vou bater um papo com o Fernando Campilho. A ficha do cara é extensa aqui, então vou pedir licença para ler na íntegra o que tem aqui para você conhecer a figura que está diante de mim hoje. Fernando Campilho é formado em Ciência da Computação na Universidade de São Paulo, tem pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, atua há mais de 20 anos na área de tecnologia e tem experiência internacional em projetos de transformação digital em diversas indústrias, além de ter atuado também como professor de MBA na FIAP para cursos de desenvolvimento de sistemas e inteligência artificial. Atualmente é superintendente executivo de tecnologia da Bradesco Seguros, a maior seguradora da América Latina. Posso falar quando o assunto é tecnologia, inteligência artificial, esse cara fala disso antes de você achar que isso é uma modinha. Quem é ChatGPT quando você tinha Fernando Campilho falando disso tudo? Já aproveito para você se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. Tem muita coisa nova e boa vindo nessa temporada. Já manda esse episódio para alguém que faz parte dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho que podem se beneficiar dessa conversa aqui. Se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, como Spotify, por exemplo, vai lá e dá aquelas 5 estrelas, isso adianta bastante. E já curte esse vídeo aqui. Não deixa de seguir a Aceleração de Vendas nas redes sociais. Aquele protocolo todo básico, tem muita coisa vindo lá. Se inscreve na nossa newsletter. A gente escreve conteúdo semanalmente para levar um pouco de informação relacionada, obviamente, ao mundo de desenvolvimento e o mundo das vendas para você. Fê, vou chamar de Fê aqui porque o cara é meu amigo há muito tempo. Obrigado por ter topado o convite. É muito bom ter você aqui com a gente. Acho que a conversa vai ser bem profunda e transformadora para muita gente aqui. Valeu. Imagina. Obrigado, Felipe, pelo convite, né? Todo o time aí da Aceleração. É sempre uma honra estar de volta aqui, né? Nessa casa que eu já conheço, né? Há bastante tempo, né? A gente estava aqui nos bastidores, eu e o Felipe contando quantos anos a gente se conhece. Já são aí mais de 10 anos, uma década de história. E é sempre bom estar de volta por aqui, né? Fazia tempo que eu não vinha, né? Até aqui. Que bom que deu tudo certo na agenda de hoje. Vai ser um prazer bater esse papo super informal com todos aqui. Você está estreando, não? Você é o segundo convidado no estúdio novo do podcast aqui. Então, para quem assistia a gente no passado e está assistindo agora, viu que agora tem um cenário diferente. Então, essa é a nossa evolução do AceleraCast para você. Ô, Fê, vamos começar pelo começo. Eu lembro que você já passou por um episódio aqui quando a gente tinha um pouco menos de estrutura. Acho que essa é a parte boa, né? Pois é. A gente olhar para o passado e falar, que vergonha do passado, porra. Mas faz parte da evolução. Como que a tecnologia, a sua vida e tecnologia se encontraram? Da onde nasceu essa história? Eu lembro que tinha uma história do seu pai interessante ali, que você e o Tielo contaram, mas vamos trazer essa história de novo à tona aqui. Boa. Essa história, eu nem sei se eu lembro ela direito, né? Porque ela começou tão cedo que a gente tem dificuldade de lembrar, né, dessa época. Não vou querer chutar o ano aqui porque vou errar, mas quando eu era criança ainda, né, antes de ser adolescente, inclusive, né, quando eu era criança, na época em que as TVs eram de tubo, né, e a gente brincava na rua, né? Não tinha internet e nada disso. Meu pai apareceu um dia em casa, lá em Araraquara, né? Não morava aqui em São Paulo, morava no interior de São Paulo, Araraquara, 300 quilômetros daqui, para quem, né, é de outra região do Brasil aqui, não sabe do que eu estou falando. Né? Araraquara é uma cidade aqui no interior de São Paulo, 300 quilômetros da capital, né? Vende suco de laranja, basicamente, né? E eu nasci lá e me criei até vim estudar para cá. Nessa época, meu pai apareceu um dia com um computador em casa. Né? Mas eu preciso explicar para vocês o que é um computador. Ele era um negócio chamado TK2000. Depois procurem no Google aí para vocês verem a foto disso. Vamos pedir pro Alvinho colocar. Alvinho, coloca Põe um a imagem, TK2000. TK2000 para a gente ver. Ele não se parece nada com o que vocês conhecem, que a gente conhece hoje, né? Até porque o que a gente conhece hoje é basicamente o smartphone, né? Tem gente que nem tem mais um computador, um desktop ou um laptop em casa. Ele é um teclado, né, com uma parte para trás assim, maiorzinha, né? E essa parte para trás ela tem toda a parte de processamento. Ele não tinha monitor, nem mouse, nem nada, nem que vocês conhecem. Não tinha jeito. monitor? Você ligava na TV.
né? Igual você fazia com os videogames. Pô, já era meio moderno, porque hoje você em dia... ligava ele na TV e aparecia aquela tela preta para você digitar o código-fonte dos programas, que na época, obviamente, eu não tinha a menor ideia do que se tratava, né? E não tinha internet pra gente pesquisar como fazer. Então meu pai trouxe porque um amigo dele ia jogar fora, o cara tinha comprado um computador melhor, tinha um escritório, ia se desfazer desse. E ele falou, meu filho gosta de fuçar em coisas de tecnologia, trouxe pros moleques, eu e meu irmão. E a gente olhou para aquele bicho estranho e aí pedimos ajuda, né, para os parentes. Coincidência ou não, eu tinha um primo, tenho, né, porque ele ainda existe até hoje, o neto, ele fazia processamento de dados, então ele era mais velho, né, fazia processamento de dados local ali em Araraquara e estava aprendendo a programar, né, uma linguagem de programação, e ele tinha os cadernos dele, que eram exatamente compatíveis com aquele computador. Então ele me trouxe e falou, tá aqui, ó, tem um código aqui, você pegar isso aqui que está escrito e copiar aqui no computador e vai funcionar alguma coisa. Podia ser uma planilha, podia ser um joguinho, eu não tinha ideia o que era, né? Então comecei simplesmente copiando, né, o trecho de código de uma linguagem que era em Basic, que eu nem conhecia na época, e colocando ali. E de fato foi uma luta para que, sei lá, um tempo depois aparecesse um joguinho antigo, inclusive alguns talvez conheçam, que era um macaco que jogava uma banana no outro macaco. Você tinha que dar duas entradas, que era a direção e a velocidade, né? E ele jogava e você tinha que, se você errasse, você tinha que mudar isso até você conseguir acertar, né? E era visual, com aquele gráfico da década de 80, né? Visual devia ser uma tela preta, aqueles negocinho verde, é isso? Não, tinha cor. Tá. Mas era quadrados grandes, né? Não era nada Pixel. fotorrealista como a gente tem hoje. E aí fomos nos divertindo com isso, cada vez mais, né? Meu primo trazendo mais caderninhos pra gente digitar, né? Obviamente, um tempo depois começou a aparecer mais computadores pessoais, daí os famosos IBM PCs, os desktops, né? Que daí é aquele que acho que alguns de vocês já devem ter visto, que você tinha lá um computador em casa, que tinha teclado, mouse, monitor, tipo na época do 386, essas coisas? Exato. Aí já começou a ser mais comum. E aí uma tia minha que mora até hoje aqui em São Paulo, ela tinha um 386, exatamente esse, né? Que eram os primórdios dos processadores Intel. E aí ela comprou um 486, porque eles mudavam, né, de geração, e ela deu o 3 pra gente. Daí a gente aposentou, né, o TK2000. O TK2000 não tinha mídia de armazenamento, né? Hoje a gente nem fala sobre isso porque a gente salva na nuvem, né? Mas vocês devem se lembrar que um tempo atrás a gente salvava no pendrive, um tempo atrás salvava no CD, antes disso era no disquete. No TK2000 era na fita cassete. Sim, você tinha um gravador, igual o gravador de som, você põe a fita cassete, dava play, né? Igual a galera tá saindo áudio, para tentar gravar o programa em áudio e depois transformar esse áudio em sinais digitais. Eu não tinha ideia que existia isso. A chance disso funcionar era tipo, fazer 15 vezes para dar certo uma vez. Né? Porque era muito mais rudimentar, né, do que é hoje. Entrega a idade, né, pessoal, de quem tá falando isso. Somos isso jovens. Era perto de 1990, né? Foi mais ou menos quando a internet começou a ganhar espaço. E aí, com esse outro computador, que daí já era um computador pessoal, né, os famosos PCs, né, que foi aí que surgiu esse nome, começaram a ganhar um pouco mais a casa das pessoas, e aí mais gente na escola tinha. E aí a gente começou a usar mais no dia a dia, para fazer trabalho de escola, para pesquisar alguma coisa. Aí surgiu, né, o mundo da internet, na qual a gente, naquela época, tinha que fazer usava o telefone, né, você conectava o telefone no computador e fazia uma ligação, né, para um número que atendia. E aí você ficava ocupando o telefone fixo da sua casa naquela época. E a gente fazia depois da meia-noite, que pagava um pulso só, né? Isso aí, você tinha que, para economizar e não apanhar da mãe e do pai, a gente ficava à madrugada na internet, né? Hoje muita gente provavelmente faz isso para jogar, naquela época era por uma questão de custo, né? Porque era muito mais barato, né, fazer isso. E não consumia linha. E eu ocupava o telefone. Como naquela época a gente não tinha um telefone por pessoa, que negócio, tinha um telefone da casa, ocupar o telefone o dia inteiro não era uma ideia boa. Sem contar que custava caro, né? Então foi o começo ali da internet, aí a gente foi se aproximando dos anos 2000. E aí quando eu fui, né, pensar em fazer faculdade, isso foi em 1999, esse eu lembro, né, porque foi quando eu entrei na faculdade, não me veio nenhuma outra ideia à mente, a não ser fazer ciência da computação, né, que foi o caso que você comentou aqui do que eu sou formado. E aí fui prestar vestibular para isso, né, e agora sigo nos últimos 20 anos, desde os anos 2000 até agora, né, trabalhando nessa mesma área que foi
tudo aquilo começou com meu pai, que meu pai nem tem curso superior e não sabe ligar um computador até hoje, né? Mas foi ele que arrumou um computador no lugar e trouxe para casa, né? Despertando talvez um pouco da curiosidade da gente sobre isso, né? Se ele não tivesse feito isso, talvez eu tivesse feito direito, medicina, sei lá, alguma outra coisa diferente, né? Mas no final das contas, né? Toda a nossa trajetória está conectada com alguma coisinha pequena que foi acontecendo, né, lá atrás e que a gente foi somando. E não mudou muito o conceito de lá para cá da computação. Mudou, obviamente, a mídia, mudou a capacidade de processamento, mudou um monte de coisa, né? Uhum. A ponto de hoje ser comum você encontrar uma pessoa, né, que não tem um computador em casa. Ela tem só o celular. Né? Eu tenho meu desktop não, tenho o notebook e não tenho o telefone em casa. Mas você tem o seu notebook porque você e tenho eu, a gente usamos no trabalho. Eu uso para trabalhar, Mas- assim, para dar as mas aulas e tal. Mas Tem gente que não tem o do trabalho, mas não pode levar para casa, né? Porque eu levo do trabalho para casa, imagino que você também, né? Tem algumas pessoas que têm essa liberdade. Mas quem não tem essa liberdade, deixa no computador do trabalho no trabalho, quando chega em casa, não tem outro. uso o celular. Usa só o celular. Né? O desktop é para trabalhar. Não. Antes ele era um objeto da casa. Né? Inclusive, esse meu primeiro computador, esse 386, ele era o computador da casa. Né? Então, eu, meu irmão, minha mãe, quem quisesse usar, tinha que revezar. Né? Agora, você tem o seu. Né? E às vezes você tem mais que um. Então, mudou bastante. Eu tenho um iPad menor, tenho um computador, tem um monte de coisa assim. Você tem múltiplos computadores. Tinha um móvel, né? Era o móvel do computador. Tinha a capinha, lembra? Tinha aquela capinha de plástico. Isso aqui é muito antigo. Não, o meu você achar uma foto aí, você aí, coloca uma foto. Um PC. Não, o meu ficava no quarto, tinha uma escrivaninha, né? Onde do quarto. Escrivaninha, exatamente. Que ficava em cima da mesa. Tinha uma escrivaninha. Que você deveria usar para estudar, né? A gente fazia trabalho de escola nele também. Tinha. Eu me lembro que na época foi super legal quando a gente tinha as enciclopédias, vinham em CD, né? Então a gente não precisava mais ir na biblioteca municipal pegar a Barça, né? Que é aquele volume gigante para pesquisar. A gente passou a pesquisar a enciclopédia num CD. Obviamente, depois a internet matou tudo isso, porque agora você pesquisa na internet. Né? Não tinha Google também naquela época. O Google surgiu quando eu estava no meio da faculdade. No meio para o final. Então, 2000 e pouco foi quando eu comecei a usar, né, o Google. Talvez ele tenha surgido antes disso, mas a gente não tinha realidade. Era o Alta Vista, era o KD, né, que eram as listas telefônicas da internet. Era um outro tipo. Né? Você precisava cadastrar o seu site lá para ele aparecer. Né? Hoje você não precisa fazer isso. Hoje é o contrário. Né? Você tem que fazer toda uma técnica de SEO para ver se você aparece. Mas Exatamente. Antes não. Era você ir lá e cadastrava. Falava, eu sou fulano, faço isso e estou aqui na lista telefônica. Eu estava vendo um podcast ontem do Marcos Chiesa, o antigo Bola, antigo não, né? O Bola do Pânico, com o Ceará. O Ceará não, com o Carioca. E eles estavam entrevistando o Murilo Gun, que é um cara próximo da gente aqui. Ele estava contando uma história muito parecida. Ele falou, cara, ele chama de Painho. Painho me deu um computador que ele não sabe, até hoje não sabe ligar, e ele foi o cara que participou da bolha da internet, entrou, ganhou dinheiro, assim, foi o precursor do iFood, ele contando a história toda dele lá. Então acho que é interessante olhar e observar essas influências que existem, né, das famílias, e a importância também de pensar nas próximas gerações e como que a gente influencia isso. Mas olhando para a tecnologia, né, trazendo para esse lado da tecnologia, parece pouco tempo, muita coisa mudou e muita coisa ainda vai mudar. A primeira vez que eu ouvi falar em inteligência artificial foi com você, quando eu estava lá, na época eu estava na São José trabalhando, estava montando e-commerce, você me liga e falou, cara, vamos bater um papo? Vamos. Aí você foi na loja lá, a gente estava conversando, e você estava contando do projeto da Cogitante. Empresa que existe até hoje, não ainda com o mesmo produto, mas enfim, a empresa está lá. E aí você falou da Cogitante e a ideia de criar um chatbot que usava inteligência artificial. Um negócio que, assim, a minha leitura hoje é que era um negócio muito à frente da sua época, que as pessoas não estavam preparadas para entender o que era, o que ele fazia. Mas me conta, assim, a sua visão, quando que você viu, você foi um cara que participou de projetos robustos ainda dentro de outras empresas, no maior case de inteligência artificial no Brasil, não sei se ainda é, mas enfim, o que você puder abrir disso. Então, um pouco disso como foi, quando você olha para o futuro, o que você vê? O que você entende que vai acontecer? Pergunta complexa, porque a inteligência artificial, ela não é nova.
né? A gente olha para ela hoje, né? Todo mundo que está assistindo aqui já ouviu falar o ChatGPT e deve ter usado, e a gente vai falar dele daqui a pouco mais para frente, né? Quem não usou vai usar depois dessa conversa, né? Porque é muito fácil, né, de usar. Mas a inteligência artificial já está, né, no mindset das pessoas há muito tempo. Na verdade, o pai desse processo, né, que é um matemático britânico chamado Alan Turing, inclusive tem um filme muito bacana, né, para quem quiser assistir, chama O Jogo da Imitação, né, que é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Né, que é o que ele decodifica. Que ele quebra a criptografia dos nazistas. Né, então, a gente brinca sobre isso. Esse cara é meio que o papa da computação. Né? Vou abrir um parênteses aqui para contar essa história rapidinho, sem spoilers do filme, né? Porque a gente já sabe o final da guerra, né? Não, pode dar spoiler. Eu falo assim, se você contar de um filme que tem mais de 10 anos, você não tá dando spoiler. E um filme que fala sobre como acabou a guerra, né? Então a gente já sabe, né? Os nazistas perderam. E parte disso foi por conta do trabalho desse cara, né? Nesse cenário. Então na época, o que acontecia, né? Os nazistas se comunicavam, assim como existe desde a época da Roma Antiga, as pessoas se comunicam de forma criptografada. Né? Eu não sei como era na escola de vocês, mas quando eu era criança na escola, as meninas passavam bilhetinho de um para outra, e aí, para a gente não ler o bilhetinho das meninas, elas tinham um código de comunicação. Nossa, tinha mesmo. Lembra? É basicamente isso que os nazistas faziam também, só que era um pouco mais sofisticado. Eles tinham uma máquina que conseguia... Tinha um nome a máquina? Chamava Enigma. Né? Para conseguir criar esse código que eles mudavam todo dia. E tipicamente, né, isso tem uma ciência por trás disso, chama criptografia. Né? Tem um livro muito bom que chama o Livro dos Códigos, né, para quem quiser ler, que explica isso desde a época de Alexandre o Grande. Não é novidade isso, né? É matemática por trás, só que a matemática foi ficando sofisticada. E aí o que aconteceu? Os britânicos foram lá, né, o filme mostra isso, foram lá na universidade, pegaram um monte de professor matemático e falaram, cara, a gente precisa que vocês quebrem o código. E os caras, porque todo código de criptografia é quebrável, só demora mais tempo ou menos tempo. E eles conseguiam quebrar, só que eles demoravam mais que um dia. E os nazistas trocavam o código todo dia de manhã. E aí, né, o cara falou, putz, cara, como é que a gente vai fazer? A gente precisa fazer isso mais rápido. Né? E os nazistas, os cientistas nazistas, os matemáticos nazistas diziam, não tem como um ser humano quebrar mais rápido que isso, é impossível. Aí ele resolveu introduzir uma variável que ninguém sabia, que era, e se uma máquina... Né, imitar, por isso chama o jogo da imitação, né, imitar o humano, né, para poder fazer mais rápido do que a gente faz. Não tinha computador nessa época. Esse filme é sensacional, assista. Então o cara inventou o computador. Né, inclusive, eu falei isso hoje, eu estava num treinamento, estava comentando para o Felipe aqui, e no treinamento a gente falou isso, que uma das maiores coisas que aceleram a inovação chama-se guerra. Desde os chineses inventando a pólvora lá atrás até o cara inventou um computador, porque na verdade ele precisava resolver um problema para não perder a guerra. E depois, obviamente, a computação virou uma ciência estudada e ele é considerado hoje o pai, né, da computação. E durante muitos e muitos anos esse cara não foi reconhecido porque ele era gay. Cara, e naquela época não podia ser. Né? Então o filme mostra um pouco essa o filme, assim, nos 3 minutos finais é o que mostra isso. Mostra o quanto esse cara sofreu de preconceito e rejeição. E ele salvou a gente da guerra. Eu brinco que se não fosse ele quebrar a criptografia da comunicação, o resultado poderia ter sido diferente. Né? E a gente poderia estar aqui hoje falando Hi Hitler. Né? Tem a série do Prime que fala, eu esqueci o nome. O Homem do Castelo Alto, né? Que mostra um futuro alternativo. Exatamente. É um livro do Philip Dick, né? Que é muito bom também. Um ponto assim, para quem está ouvindo, vendo a gente e talvez não assistiu o vídeo ainda, em ordens... físicas e palpáveis. Quem está ouvindo fala assim, nossa, ele inventou um computador. Parecia que ele tava... Não era nada de microchip, né? Era uma gigante. Coisa... dá uma escala de grandeza disso, porque eu lembro que era assim, eram cabos e coisas enormes, coisas tamanho dessa parede aqui. A computação básica, né, o pessoal trabalha com energia elétrica zeros e uns. Né? O 0 é sem energia, 1 é com energia, ligado e desligado. Né? Então a matemática básica do binária, só tem 2 números, né? A gente usa 10, né? Porque a gente tem 10 dedos. O computador só tem 2 dedos, né? Que é o 0 e 1, que é ligado e desligado. Só que, como você controla fluxo de energia passando e não passando, é com um negócio chamado válvula. Hoje a gente não usa mais, né? Mas até porque ela queima, né? Então você tem que trocar. Quando isso acontece... Quem toca hoje, né? Não sei se tem alguém que está assistindo aí e toca guitarra, toca alguma coisa, sabe que tem aqueles... cubos de som que são valvulados, né, que são analógicos, eles não usam chip, né, eles usam os avós disso, né, que são as válvulas, e o pessoal diz que o som é melhor.
Eu não sou capaz de perceber a diferença, apesar de Tóquio também acho legal, né? Mas a gente vive num mundo tão digital hoje que a gente não consegue separar. Vintage, Né? pra ser vintage. chique. Mas ele tinha isso, era um negócio gigante, do tamanho dessa sala aqui, né? E que tinha um monte de válvulas e peças mecânicas e cabos, porque as coisas mexiam, né? Se vocês assistirem o filme, vocês vão ver que ele rodava os negócios, que é como ele punha o dado, né? Hoje você põe o dado no teclado ou no mouse, ele rodava umas rodinhas para configurar a mensagem que ele queria traduzir. Então ele pegava um dado logo de manhã, na primeira, que os nazistas abriam o dia fazendo uma transmissão que falava sobre como estava o tempo, a temperatura e tudo mais. Então eles pegavam essa primeira mensagem e jogavam lá para tentar quebrar. E se eles conseguissem quebrar, eles conseguiam ler todas as outras, né? E antes ele, como eu falei, demorava o dia inteiro para fazer isso. Quando esse negócio funcionou, ele fazia isso em minutos. Então ele podia, ao longo do resto do dia, saber todos os ataques, tudo que os nazistas estavam fazendo. E o pior, né? Eles não podiam falar isso para ninguém. Porque se os nazistas soubessem que eles sabiam ler, na semana seguinte eles mudavam a máquina. Né? Porque não era só quebrar o código, né? O código precisava da máquina. Se eles trocassem o código e a máquina, ele tinha que fazer o processo tudo de novo. Então eles tinham que escolher, e essa é a parte difícil do filme, quais casos eles iam atuar. Porque verdade. assim, alguém ia morrer. Ele fala, cara, vai afundar um navio lá no meio do oceano. Fala, cara, mas é importante pra gente ganhar a guerra? Não, então deixa afundar. Eu não posso deles desconfiar. Se a gente interceptar todas as operações, os caras vão desconfiar que a gente tá lendo. Verdade. É verdade. Então eles tiveram que tomar decisões, os britânicos tiveram que tomar decisões muito difíceis aqui. Obviamente não foi só isso que ganhou a guerra, mas com certeza isso ajudou, né, os aliados a vencerem a guerra. E aí ele escreveu, muitos anos depois, o Alan Turing escreveu um paper, né, que eu tenho até a imagem dele, a gente acha aí, eu vim pra você pôr aí depois, né, que chama O Jogo da Imitação, é o nome do paper, por isso que virou o nome do livro. E nesse paper ele propõe um teste, que ficou conhecido depois como o teste de Turing. Ele é um teste, o teste dele fala, e se eu pudesse conversar com um computador a ponto de que eu não fosse capaz de distinguir se eu estou falando com uma pessoa com um computador? Então, um sistema computacional que passa nesse teste, ele passa no teste de Turing. Né? Então, eu não sei se eu estou falando com um computador ou com uma pessoa de tão perfeita que é essa comunicação. E isso foi em 1950 alguma coisa. Isso que eu pergunto, o cara criou uma tese quando não tinha tecnologia para isso ainda. Quando ele mexia em umas válvulas no negócio. Cara, é isso que eu falo, assim, tem uma galera que é muito à frente do tempo, né? Os caras muito inteligentes. Então, imagina, ele pensou, cara, e se isso existir um dia? E aí ficou o proposto tal do teste de Turing. E aí, nesse momento, é como se a gente tivesse meio que dado start para o conceito da inteligência artificial. Apesar de que não usavam esse termo. Ele não usou esse termo, inclusive. Se eu ler o paper, não fala inteligência artificial em nenhum momento. Né? O termo foi criado umas 2 décadas depois, né? Eu não lembro a data exata agora, né? Quando os computadores já estavam maiores, porque eles foram crescendo, né? De tamanho, eles foram ficando gigantes. Eu falei que era o tamanho dessa sala, alguns eram muito maiores, né? Com essa sala. E depois, em algum momento, eles foram diminuindo, né? Tanto que hoje, né? Tem aqui, né? Na palma da mão, né, de todos nós. Com processamento ridicularmente... Não, eu não sei nem precisar a quantidade de vezes que esse processamento é maior do que daquela época. É um número tão astronômico que deve ter uma quantidade exorbitante de zeros, porque a computação evolui, tem uma regra chamada Lei de Moore, que a computação dobra a capacidade de processamento a cada 18 meses. Então, pensa que passou muitos 18 meses desde aquela época. Sim. Então, se a gente dobra uma coisa todo ano, é um crescimento exponencial. Então, o número cresceu absurdo, né, em relação ao que era naquela época. E aí, a inteligência artificial passou por muitos momentos de se acreditar que ela ia ser, né, o futuro. Né? Tanto que tem um monte de filmes sobre isso, né? Se você na década de 80, né? Um dos melhores filmes que eu gosto, clássico da Sessão da Tarde, é O Exterminador do Futuro. Ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre uma inteligência artificial que ficou tão consciente e inteligente que ela resolveu matar todo mundo porque a gente era um problema pro planeta. O que não deixa de ser verdade. Não estava tão errado assim. Isso, né? Em 80, né? Skynet, né? Skynet, né? Então, na verdade, tem um monte de livro, né? O Isaac Asimov tem o Eu, Robô, que é um filme agora com o Will Smith também. Um monte de livros, série. Agora né? está sendo um bom. Agora não, já é antigo também. Já é antigo. Mas pesquisa aí, quanto tempo tem o Eu, Robô? Deve ter uns 20 anos, tranquilamente. O livro tem uns 50. Mas você vê, o cara escrevendo sobre robôs e sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. Falei, isso faz parte do imaginário popular da ficção científica há muito tempo.
né? E aí a inteligência artificial passou por alguns vales, né? Teve épocas que ninguém pesquisava sobre isso porque não achavam que era possível, né? E depois isso foi subindo e descendo, né? Até que duas coisas aconteceram, né? Para a inteligência artificial funcionar hoje em dia, pessoal, muito bem, ela precisa de duas coisas, basicamente. Uma delas é capacidade de processamento, que não tinha naquela época. Que é hardware. Que é hardware, é máquina, né? E hoje, como eu falei, está aqui, né? Então, hoje temos um pouco mais da capacidade de processamento que ela precisa. E o segundo item que a inteligência artificial precisa é dados, né? Para que ela se alimenta de dados e informação nesse cenário. E também não tinha. Mas depois que a internet foi inventada, aí surgiu, né, termos como Big Data e tudo mais, a gente começou a coletar muita informação e armazenar muita informação, né? É só você pensar, de novo, voltando na nossa história lá da década de 80, quando você fazia uma viagem, né, você levava uma câmera, tipo essa aqui, né, que está aqui em cima, e você tinha um filme lá de 24 ou 36 poses e era isso de foto que você tirava. Né, hoje uma criança faz isso em 10 minutos, né, com o celular na mão, ela tira 30 fotos, né? Então, só que isso é um bem digital, isso foi gerando muito dado, foto, filme, podcast, história, né, a própria internet. Então a gente recheou o mundo de dados, que é o combustível que a inteligência artificial precisa, né? A máquina é o motor, né, o dado é o combustível. E aí a partir dos anos 2000 isso começou a crescer. E aí, quando chegou lá para 2010, a gente começou a ter algo que realmente, parece que vai dar para fazer o teste do Turing. Lá de 54, né? Em 2010, a gente falou, cara, eu acho que eu consigo fazer um sistema que é capaz de se comunicar por texto, né? Gente, foi mal. O livro é de 1950. O Eu, Robô? E o filme é de 2004. Cara, eu acertei, 1950, falei 20 anos, eu chutei, acertei. Filme. Cara, 2004, faz 20 anos de 2004. Tamo Caramba, velho. tamo velho, hein? Tamo velho. Tamo muito velho. Escreve aí nos comentários o que você estava fazendo em 2004. Talvez alguns não estavam nascidos, né? Cara, você sabe que tem um treinamento do storytelling que eu falo da história do... Só abrir um parênteses aqui. Eu falo o seguinte, a importância de você ter memórias associadas a sentimentos. E aí eu faço a pergunta assim, o que você estava fazendo? Clássico, já tem 5 anos que eu faço a pergunta. O que você estava fazendo no dia 17 de julho de 1994? Aí a galera fica meio assim... Aí um ou outro saca, julho de 94, Copa do Mundo. Copa do Mundo. Aí eu falo, então, 17 de julho de 94, 3 horas da tarde no Brasil, estádio do Rose Bowl, nos Estados Unidos, final da Copa. Roberto Baggio vai bater o último pênalti, se errar, campeão, e se o Tafarel defender, campeão, tetracampeão. Aí eu falo assim, o que você estava fazendo esse dia? Cara, teve uma turma que eu virei, perguntei exatamente isso, falei, e aí? 100% da turma falou assim, eu não tinha nascido ainda. Aí eu falei, porra! Nunca mais eu perguntei. Nunca mais. Hoje eu literalmente sorteio. Vê se eu perguntei isso. De jeito nenhum. Não, você tem que falar de outra data mais recente. Não, mas você sabe o que eu faço? Quando os caras, a gente tinha nascido. Eu falo assim, tá bom, então vocês não tinham nascido, né? O Tetra pra mim foi um dia marcante. No dia do 7x1 você tava fazendo o quê? Porra, não. Dia 7x1. Nem quero falar, né? Tá vendo? Memórias ruins, memórias boas. Boa, Fecha o parênteses aqui. Mas voltando na história, né? Lá para os anos 2010, que é um pouco depois do filme, né? Nesse cenário, a capacidade de processamento começou a fazer sentido, né? E aí, termos como falar, cara, vou falar com o computador por voz, né? Ou por texto, começaram a fazer parte do dia a dia de algumas pesquisas. Fala, cara, acho que é possível. Porque a gente também prefere, se eu perguntar para qualquer um aqui, você prefere conversar, né, com o computador ou fazer uma planilha no Excel? O Excel deve ter uns 32 submenus para você entrar e mexer com fórmula, né? A ferramenta é super completa, obviamente, mas não é nem um pouco intuitiva. Você botar uma pessoa leiga, né, na frente do Excel e falar, usa aí. Cara, não sabe fazer nada, né, nesse cenário. Não é nem um pouco intuitivo. Mas falar é tão intuitivo que a gente fala antes de aprender a escrever. Né? Um bebê fala muito antes, né, nesse cenário. Então, falar com o computador seria a coisa mais fácil e mais intuitiva. E aí começaram a surgir algumas aplicações, né? Os primeiros BlackBerrys, você podia falar o número que você queria ligar, só o número. Você fala, liga 011 9836 e ele ligava. Né? Daí depois começou a surgir
os chatbots, né, que você fala por texto e ele responde. Na verdade, já existiam chatbots desde 1980, mas eles eram toscos, né? Ninguém usava. O primeiro de todos chama Elisa, né, que foi um psicólogo que fez, não era nenhum cara de computação. É mesmo? Era um chatbot que conversava com você, e ele era meio burrinho, eu brinco assim, porque não tinha inteligência artificial de verdade, mas você falava assim, eu tô meio triste hoje que eu briguei com a minha mãe. Ele falava, fale mais sobre a sua mãe. Né? E ia puxando a conversa. Como ele sacava? Por palavra-chave? Palavras-chave. E aí ele tinha as respostas padrão para palavra-chave. Porque como era um psicólogo, ele usou alguma técnica ali Tá. para ir puxando as palavras-chave, né? Mas tem uma lenda urbana, que eu não sei se é verdade ou não, né? De que quando esse cara foi testar a Elisa, ele chamou a secretária dele, né? Para testar. E aí, um momento, ela pediu licença, pediu para ele sair da sala. Ele falou, mas por quê? Ele falou, não, porque eu vou falar um negócio particular aqui com o robô, eu não quero que você preste atenção. Né? Você falou, caramba, né? Isso envolveu a pessoa a ponto dela achar que está falando com o humano? Claro que não, porque as perguntas não eram tão simples. Mas já existia isso, né? Só que ninguém usava no mundo corporativo, que é o que de fato faz isso ganhar a escala. E aí veio o iPhone com a Siri, tem a Alexa, né? E a gente foi começando a introduzir esse conceito de falar com o computador, falar com os chatbots nesse cenário. Contei tudo isso para poder explicar o porquê que em 2016 a gente foi conversar sobre isso, né? E nessa época, né, houve um boom de desejo, né, no mercado corporativo, exatamente em 2016, de falar assim, putz, cara, todo business agora vai trocar o seu call center, né, por um assistente digital. O projeto do dia, né? E aí, de fato, na empresa que eu trabalhava na época, a gente implementava diversos projetos, né, sobre isso. Ainda eram pequenos, ainda eram novidades, né, e de fato eles estavam ganhando muito corpo. E aí eu acabei saindo da empresa que eu trabalhava. Na época eu tinha um sonho, um desejo, né, de empreender. Nunca tinha feito isso porque não tinha dinheiro. Mas eu estava num momento da minha carreira que, né, eu tinha meu apartamento, eu tinha minha moradia própria, tinha meu carro, tinha um dinheiro guardado, né, não tinha filhos. Então eu falei, cara, é agora. Se não for agora, não vai ser o time, né? Eu consigo sair do trabalho e ter um dinheiro guardado para tentar abrir um negócio. Mas, né, se você ler todo e qualquer livro sobre startup, você sabe que você não abre um negócio sozinho, né? Então eu precisava encontrar pessoas que topassem, né, esse desafio comigo, e fui nada melhor do que caçar no hall de amigos, né, pessoas interessadas nisso. E aí fui lá, né, conversar contigo sobre uma ideia. Nem sabia se você queria participar ou não dela, né? Eu falei, cara, mas a ideia é, vamos fazer isso, que hoje é um produto que existe só para big empresa, então quem estava implementando isso era só os grandes bancos, as grandes telecoms, e vamos tentar formatar isso num produto que serve para pequena e média empresa. E aí foi quando a gente foi lá, né? E a gente foi tentar entender em que cenário isso poderia ser aplicado no seu e-commerce, né? Você tinha lá o e-commerce da São José. Exato, e a magia do negócio para mim na época foi como que você conseguiu trazer com tanta facilidade uma tecnologia que estava à disposição das maiores empresas do planeta Terra por um preço ultra acessível, e ainda assim as empresas que o nosso público ali, o nosso perfil ideal de cliente, se é que a gente pode dizer isso, não via valor nisso. E agora, você falando aí, me veio uma reflexão que é a seguinte: a dificuldade que existe desse gigantesco corpo de empresas no Brasil, que são as pequenas e médias empresas, que é o que move o país literalmente, né? Tem pouquíssimas grandes empresas, mas essa grande massa de empresas que são empresas mais familiares, empresas que têm uma gestão um pouco mais amadora, no melhor sentido possível da palavra, que são compostas por pessoas que não estão muito afim de se desenvolver. E aí você falando isso, né, hoje você, dentro de uma companhia que lida não necessariamente só com empresa, mas enfim, você acha que faz sentido essa visão de pensar assim, pô, o empresário médio brasileiro, e aí talvez não sei nem se é quem está ouvindo a gente, mas o dono do seu próprio negócio, que trabalha com o filho, com a esposa, ou a esposa que trabalha com o marido, com o primo, com a irmã, um negócio mais não tão informal, mas uma coisa assim, que representa bastante o nosso país.
o quão afim de desenvolver essa turma tá. Querem fazer, querem prosperar, querem ter dinheiro, mas na hora de fazer mesmo, o cara, se for para uma aula, dorme. E eu não sei avaliar o todo, né? Mas eu lembro das pessoas que a gente conversou naquela época, né? Porque a gente conversou com muita gente que era potencial cliente. E de fato, Felipe, a gente, né, na época, você se lembra, a gente tinha muita dificuldade em vender a proposta de valor, né, disso aí. E na prática a gente nunca vende um produto, né? A gente vende uma entrega de valor para o cliente. Sim. Né? E a maioria desses caras tinham provavelmente problemas maiores para resolver do que esse problema, que era, na verdade, o problema que a gente se dispunha a resolver na hora é poder falar com o seu cliente, né? Inclusive, daqui a pouco eu vou comentar, tava com a camiseta esses dias lá em casa, eu guardo até hoje a camiseta que a gente criou com o slogan que você bolou, né? Que era converta suas conversas em vendas, né? Até hoje foi uma sacada genial sua, né? De que a gente não estava lá para vender tecnologia, né? Porque ninguém compra tecnologia pela tecnologia, né? A gente precisava transformar aquilo num valor, né? E a sua sacada foi, o foco de um e-commerce é vender. Então, se eu conseguir converter uma conversa no chat com uma venda, que é o que um bom vendedor faz, né? Ele engaja numa conversa boa e acaba, né, vendendo um produto. Eu acho que essa é uma proposta de valor bacana. Mas acho que a gente não conseguiu, na época, comunicar essa proposta de valor tão bem, porque, claro, que a tecnologia da época não era como é hoje, né? Você acha que se a gente lançasse hoje, a aceitação seria diferente? Total. Aliás, que seria diferente, a gente sabe que sim. Sem dúvida. Mas de que forma você entende que impactaria diferente no empresário que recebeu a proposta? Naquela época, qual era a limitação, né, dessa tecnologia? Essa tecnologia ela conseguia entender o que você perguntou, mas a resposta era fixa e ensaiada. Então, se você perguntasse sobre, sei lá, status do pedido, né, que era uma pergunta que tinha lá de 15 formas diferentes, ela ia entender, mas ela ia responder sempre igual, tá, de forma meio robotizada e pouco personalizada. Mas, de certa forma, ela entregava um serviço, que não vou ocupar um atendente humano, né, para responder uma pergunta trivial que o próprio robô consegue responder com custo ridiculamente mais baixo, né, do que esse cenário. Mas, fora das perguntas ensaiadas, não sabia responder. E, na verdade, obviamente, um bom vendedor, ele é o cara que provavelmente sai fora do roteiro ensaiado, né? Claro que também tem muito treino e muito ensaio, mas o cara bom, ele improvisa, ele sai, ele cria. E a inteligência artificial daquela época não criava. Ela só repetia aquilo que nós mesmos, a gente que escrevia o texto. Ou seja, a inteligência artificial, ela entendia a entrada, mas ela nunca escrevia ou falava a saída. Ela só acessava uma base. Ela acessava uma pergunta que um humano escreveu, que a gente fazia, né? A gente configurava o que ia responder, né, e o que ia falar, que é o diferente da realidade atual. Né? O ChatGPT, a gente explora ele, né? Eu falei, daqui a pouco a gente vai falar, né? Porque ele merece um bloco inteiro de conversa sobre isso, né? Hoje ele escreve texto, né? Ele cria o que está escrito ali, né? Ele coloca o que você pedir para ele. E ele é desafiado, né? Ele vai lá e melhora, e evolui, e muda. Então, sim, ele entregaria uma experiência completamente diferente da que a gente estava se propondo na época. Né? Só que hoje, você fala, nossa, mas por que não tem 300 empresas fazendo isso hoje? Porque como ele cria a resposta, também as grandes empresas, né, elas têm uma dúvida, né? Quando eu não consigo controlar o que ele fala. No outro, eu conseguia controlar, porque tanto que, né, vou citar aqui o meu empregador atual, que é o Banco Bradesco, né, porque isso é uma formação pública. Desde 2016, o Bradesco tem a BIA do Bradesco, que usa até hoje, né, a tecnologia da IBM, da época, que é o Watson. Ainda até hoje é o mesmo, né, é um gigantesco case, né, usa até hoje, evoluiu. Né? Só que todas as respostas do Watson são ensaiadas e elas estão de acordo com a comunicação corporativa. A partir do momento que, não só o Bradesco, ou qualquer outra empresa traz o ChatGPT, existe um medo dessas companhias de eu fazer uma pergunta para ele que não está controlada e ele der uma resposta fora de compliance, ou fora de ética, ou fora de várias outras coisas que o mundo corporativo não quer expor a sua marca a isso. Né? Imagina se eu vou lá, vou citar outras marcas aqui, né? Eu vou numa marca A, né, e pergunto sobre, sei lá, sobre comida, né, vou pegar uma marca de comida, e ela responde que a melhor comida é da marca B, que é o concorrente. Né? E, cara, como é que você controla isso? Né? Como é que você não permite isso? Existem técnicas, né, hoje para você controlar um pouco o que o ChatGPT fala. Mas no final do dia, ele não tem ganhado tanta escala para ser usado como comunicação corporativa
porque não é tão trivial controlar ele. Mas ele tem aplicação hoje em muitas outras áreas, né? Inclusive, né, eu acho que, sem dúvida, ele teria... Se a gente, né, talvez a gente estivesse um pouco à frente na época, porque a maioria dos projetos daquela época de chatbot foram bons para redução de custo, né? Tanto que eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve experiência de conversar com chat automatizado, e eu tenho certeza que 90% das vezes a experiência foi ruim. Sim. Né? Não foi uma experiência boa, né? Não que falar no call center seja, em geral, uma experiência boa também, né? Mas se você tem uma ferramenta que a experiência é ruim, né? Você não quer usar mais ela, né? Você quer falar com o humano, você quer falar... Hoje quando cai, você fala, não, quero falar com o humano, você já entra todos os... Você já fala. Por quê? Porque o pessoal fez muito pensando em redução de custo. Sim. A proposta de valor deles era mais para entregar valor para a empresa do que para o cliente. Porque o que ele entregava para a empresa? Redução de custo. O que ele entregava para o cliente? Experiência ruim. Né? Então, muitos projetos fracassaram. Claro, tem excelentes projetos de chatbot muito bom, mas eles viraram mais exceção do que regra. Né? E aí, quando essa tecnologia poderia ter dado um salto quântico assim, para evoluir, veio um trem chamado ChatGPT e jogou tudo isso por trás, porque a forma de fazer o ChatGPT e a forma de fazer os chatbots antigos é completamente diferente. Então, todo mundo que estava trabalhando nessa área para construir, pegou tudo que fez naquela época e pode jogar no lixo. Né? Mas ainda assim, na minha leiga opinião aqui, o chatbot, do jeito que a gente fazia, ele ainda teria o seu valor. É o que eu acho que assim, a maturação do mercado hoje, você sentar com um dono de um pequeno e-commerce, fala, cara, deixa eu te contar uma coisa aqui, ó, se você contratar isso por, sei lá, um pacote que a gente tinha lá de R$400, ele vai fazer muito mais do que um operador pode fazer 24 horas por dia e não vai fugir da regra, não vai o ChatGPT que amanhã vai falar que... Sim. Pedir para você fazer qualquer coisa diferente. Então, a minha percepção é que poderia existir um negócio diferente, assim, sabe? Sim. Não, naquela época, várias empresas entraram nesse mercado, algumas delas, inclusive, abriram capital na bolsa. Né? Inclusive, a gente usava isso no nosso discurso para levantar dinheiro para startup, falar, cara, os outros estão investindo aí, vamos investir também. Né? Mas começou a ter muito. Né? Começou a ter muita empresa. A gente tinha um nicho na época, né? Que era o nicho do e-commerce, ainda acho que é um nicho muito importante, né? Apesar de que o varejo tem menos margem, né? No Brasil. Então, né? Mas a gente cobrava barato também. Tem esse desafio, né? Desse cenário. Mas, no final das contas, a gente não ganhou a escala que queria na época e acabou descontinuando o projeto. Mas a gente teve caso, teve cliente, vendeu e eu brinco, né? Que na época a gente tinha mais sócios, né, trabalhando na empresa, né? A gente conheceu pessoas, contratou pessoas, assinei a carteira de trabalho de uma pessoa pela primeira vez na minha vida. Então isso foi, né, algo mágico. Que trabalha comigo até hoje, no caso. A Dani está aqui, mas foi o do Matheus essa, né? Que foi verdade, um cara que você não conheceu. A Dani foi a terceira funcionária, né, da empresa. Então, a gente empregava pessoas, a gente pagava salário, a gente tinha cliente, a gente vendia, mas se esperava de uma startup a escala, né, das startups americanas, né, de faturar bilhão e crescer tão rápido que não era a realidade. Né? E aí a gente acabou optando por, né, descontinuar o projeto, mas se alguém me perguntasse se faria de novo, eu faria com certeza, porque o que eu aprendi naquela época sobre negócios, sobre vendas, né, sobre tudo do mundo corporativo, né, foi um aprendizado absurdo. Né? E eu uso isso até hoje e me ajudou a estar onde eu estou hoje. Inclusive, eu uso de exemplos nas empresas que eu estou agora, o fato de eu ter tido uma startup e a galera gosta desse aprendizado. Uma startup que não deu certo, que fala, então você aprendeu alguma coisa. Pelo menos isso. Acho que foi a primeira vez que eu subi num palco para apresentar alguma coisa foi pela Cogitante. É a coisa que eu faço hoje com bastante naturalidade. A gente patrocinou uma feira, lembra? Que tinha o Obama. É verdade, é verdade. E tanto que a camiseta, depois você achar a foto aí, era o Cogibot, que a gente tinha um mascote, que era o Cogibot. Era ele fazendo aquela comparação com o Obama e Yes We Can. Muito bom. Não, eu tenho todas as camisetas, as xícaras, tudo guardado em casa até hoje. Depois eu mando as fotos pra gente pôr na edição. Mas fato é que, a gente patrocinou um evento, né, tirando do nosso bolso o dinheiro, não é barato, né, patrocinar. A gente tinha um stand, né, o evento tinha o Obama, e aí a gente tinha 10 convites para a palestra do Obama, que foram disputados a tapa, né, pelos nossos clientes. E a gente não viu, eu não lembro. Não, a gente tava no stand, né, as pessoas que foram assistir. É verdade. Porque a gente tinha que ficar lá vendendo, né. A gente já pagou a água do Obama, então, olha só. Já pagamos a água do Obama, né, então foi... Dá um corte isso, hein, Alvinho? O dia que nós pagamos a água do Obama. É verdade. Boa. Então, foi muito aprendizado naquela época. Mas, de fato, a tecnologia não era igual ao que está hoje
E também o mercado era menos maduro para aceitar essa tecnologia. Teve uma coisa que aconteceu logo depois desse momento que deu um boom nessa tecnologia, chama-se pandemia. Né? Quando a gente entrou na pandemia, ficou todo mundo em casa. O maior CTO que o mundo já viu. Daí, cara, desengavetou todos os projetos de transformação digital que estavam engavetados, desengavetou, né? Nesse dia. Porque precisavam modernizar seus atendimentos. Porque agora estava todo mundo ligando no Teams e no telefone para uma empresa que não estava preparada para receber todo mundo remotamente. E aí, a inteligência artificial ganhou espaço para fazer parte dos atendimentos, com qualidades duvidosas ou não. Nessa história de transformação digital, e fazendo um paralelo com Alan Turing ou tantos outros que foram visionários e enxergaram um futuro que ainda não acontecia. Quando a gente olha para um cara que está... Eu vi hoje essa matéria que talvez a gente está aqui na iminência de ter o primeiro trilionário do planeta Terra. Uau. O Elon Musk. E um cara que tem ali, é um cara diferente. Podem gostar ou podem não gostar dele, mas é um cara... Há de se respeitar alguém que acumula uma fortuna daquela entregando, não é só PowerPoint, né? Ele entrega o carro, existe, o sinal, você pega lá o Starlink, funciona, enfim. Entrega foguetes, né? O cara faz foguete, ele fez o foguete da ré. No Brasil fala que o foguete não dá ré, Ele fez o Elon Musk fez o foguete da ré. Então a gente olha para um cara desse, olha para uma Neuralink, por exemplo, e aí você é um cara que está acompanhando isso há bastante tempo, está dentro das empresas e tal. Esse é um caminho de implantar coisas nos seres humanos, ou quem olha hoje fala, imagina que isso vai acontecer, talvez do mesmo jeito quando alguém olhava o Turing em 1950, ou sei lá quanto que ele estava, e falava, esse negócio aí não vai acontecer. Cara, eu sei que é totalmente um palpite. Fazer previsão sobre esse tipo de coisa é ter certeza que está errado, né? Mas vamos sonhar grande aqui, né, na nossa previsão, porque falando do ChatGPT hoje, na última versão que ele está, cara, eu acho ele... assim, inacreditável em termos de qualidade. E eu trabalho nessa área há muito tempo, e eu estudo sobre isso há muito tempo. Eu olho para o que estão entregando hoje e falo, cara, não é possível que nós chegamos nesse ponto. Posso fazer um e parênteses é só o começo, aqui? Né? Um parênteses rápido para muito se fala das... Quem está ouvindo aqui talvez ou nunca ouviu falar do ChatGPT ou conhece, mas não sabe muito do negócio. Quando você fala assim, a versão que tá. Aí assim, o ChatGPT é pago, não é pago, como é que faz, quem manda, quem não manda. Se alguém tiver assistindo o vídeo aqui e fala assim, vou seguir o que eles estão falando. Deixa eu pesquisar. Começa por onde? Vai no Google? Qual que é o primeiro passo a ser dado para ter acesso a essa tecnologia? Excelente pergunta. Vamos abrir o capítulo ChatGPT que eu falei, Exato. Nós chegaríamos nele. Chegamos, né? Começar, o que é isso, né? Para quem nunca ouviu falar, não tem ideia que tá isso, tá por fora das novidades do dia, vamos ler, né, sobre o tema, né? Porque ele é o tema do momento em qualquer evento corporativo, né? Tá chato, inclusive, né? Eu vou em eventos de corporativo e tecnologia, 100% das palestras são sobre isso. Eu não aguento mais escutar, né? Porque tem muita gente agora, todo mundo quer falar sobre isso, porque tocou todas as áreas. Não é uma coisa de computação. Não? Então, assim, existe a ideia por trás do ChatGPT, né, que é usar dados, porque eu falei, o combustível é dados. O nome técnico dele é um negócio chamado LLM, L de lua. Então, é Large Language Model, são grandes modelos de linguagem. Né? Ou seja, ele pega muito texto, né, sei lá, a Wikipedia inteira, a internet inteira, né, e ele prepara, né, a relação matemática entre as palavras. O que você está dizendo é que o ChatGPT ele estuda para poder dar respostas. Só que ele estuda muito. A inteligência artificial ali, a inteligência artificial por trás, né, dela, a computação clássica é sempre matemática. Então, ele define o que a gente chama de um modelo matemático, que ele aprende olhando, né, o que a inteligência artificial tem de diferente, pessoal, da computação tradicional. Na computação tradicional, que eu falei que eu fazia lá no meu computadorzinho, a gente escreve uma receita de bolo. Tem um nome técnico para isso, chama algoritmo, né? Então, o algoritmo é eu ensinar ao computador uma ordem específica de passos que ele precisa executar. Igual uma receita, né? Para quem cozinha, né, e não cozinha bem, que é o meu caso, a receita tem que estar detalhada, explicadinha no detalhe, senão eu vou errar, né, nesse cenário. Então, isso é um algoritmo, é uma receita de bolo. A inteligência artificial trabalha num outro conceito. Em vez de eu ensinar para ela tudo que ela tem que fazer, eu vou entregar para ela um dado para ela aprender com aquele dado, né? Então, a gente também aprende de vários jeitos, né? A gente aprende ouvindo um podcast, a gente aprende lendo um livro, a gente aprende na sala de aula, tem muitos métodos de aprender, né? E é o que eu faço. O que a inteligência artificial faz? Eu falo, cara, eu vou dar um problema e dizer, cara, aqui nesse problema existem regras. Eu não sei quais são.
né? Aprende aí e cria uma regra matemática por trás de algum problema que eu preciso resolver. Né? Seja, por exemplo, todo mundo aqui usa há muito tempo, né, uma inteligência artificial que é o Waze, né, que faz a melhor rota para você. Né? Na prática, ele tem lá, por que ele faz isso? Porque ele tem o dado das pessoas que estão usando o Waze. Né? O Waze só funciona porque as pessoas usam ele, é um negócio Ele é complicado. colaborativo. Né? Se você parar de usar, ele não tem mais valor. Né? E ele tem valor porque todo mundo usa. Né? É o famoso, você pergunta, como ele começou? Né? Porque alguém teve que usar primeiro. Né? O ovo esse processo de fazer o caminho, né? Então, a inteligência artificial encontra relações nas palavras. Esse LLM, né, que é um modelo de linguagem, ele encontra relações entre as palavras. Por quê? Porque ele leu muito texto. Então, ele não é dono e sábio de nenhum assunto específico, mas ele sabe que depois de uma determinada palavra, a probabilidade da próxima palavra ser essa daqui é de 72%. Então, quem já usou ele, você vai ver que ele vai escrevendo palavra por palavra da próxima. Que loucura. Baseado na sua pergunta. Então ele usa as palavras da pergunta, ele vai dizer, olha, essas palavras aqui juntas têm uma certa relação, né, e eu estou construindo uma resposta com essas relações. Fazendo essa explicação puramente matemática, significa dizer que ele não entende lhufas do que está escrevendo ali. Mas faz sentido o que ele está escrevendo ali e ele não erra a semântica e a logística das palavras porque ele calculou que depois de um A, ele não escreve A, O, U seguido porque nunca tem isso no texto que ele leu. Né? Então, inclusive, ele é independente de linguagem, né? Porque ele leu tudo de todas as línguas e ele fez essa relação. E quando eu falo de modelo e versão, por quê? Porque depende do motor do carro e da quantidade de combustível, ele é mais ou menos potente, igual um grande carro. Né? Um carro com 12 cavalos e um carro com 400 cavalos é diferente, né? Nesse cenário. Então, as primeiras versões frases que não tinham muito sentido. Parecia um site que todo mundo já usou na faculdade, que é o gerador de Lero Lero, né? Que você fazia para colocar no meio do texto. para ver se tomando a visão de que o professor não ia ler aquilo nesse cenário. E hoje, ele está na sua quarta interação, né? O modelo... Todo mundo deve, se você entrarem no site, né? O site é o site de uma empresa chamada OpenAI, que criou ele, mas hoje o Google também tem, hoje a Microsoft tem, a Apple vai lançar agora no iPhone novo que está vindo aí, vai ter o Apple Intelligence, todos vão ser a mesma coisa. Depois, produção, coloca aí o site da OpenAI, clica nesse link aí que o pessoal vai pôr e usa hoje. Né? Ou amanhã, né? Usa hoje o quê? Eu instalo um aplicativo? Nada, é um site. Né? É um site. Tem um aplicativo para o celular também, mas é um site e ele é um chat. E aí você vai lá e faz uma pergunta para ele e ele te responde. Qualquer coisa. Eu vou fazer uma pergunta, eu já sei a resposta, tá? Você usa a versão paga, provavelmente. Sim. E quanto que custa uma versão paga? A versão paga custa $20, que é R$100. Tá, Você gasta isso, depende de onde você mora, no almoço. Sim, não é um absurdo, mas é um negócio que... e acho que esse é um ponto importante, é um ganho de produtividade. Total, né? E acho que esse era o ponto que eu ia chegar lá, né? Esse cara não tem intenção de substituir o humano, até porque eu falei que ele não sabe nada de coisa alguma. Ele só calcula, né, probabilidades e escreve sequencial. Ele não é... Se a gente for levar a palavra inteligência ao pé da letra, eu poderia até dizer que ele não é inteligente, né, nesse cenário. Por outro lado, faça a pergunta que você quiser, né? Faz esse teste, vai lá e pergunta o que você quiser e veja a qualidade. Eu já fiz esse teste com a minha mãe. Eu entreguei para ela e falei, mãe, pergunta. Ela falou o quê? Eu falei o que você quiser. Ela perguntou, me dá uma receita de tal coisa. E ele deu a receita. Então, assim, o tema é... Por isso que eu falei, ele é uma ferramenta para qualquer indústria, para qualquer pessoa, de qualquer área, de qualquer idade. Tá, entendi. Então, a gente está falando aqui que o Waze também segue essa mecânica, essa forma de aprender com uma base. É Sim. isso? Na verdade, toda a inteligência artificial parte desse princípio, né? De que ela vai olhar para um conjunto de informações e tentar tirar de lá uma regra. Uma regra que possa ser escrita de forma matemática, né? É claro que nós, humanos, provavelmente não seríamos capazes de escrever essa regra. Por isso que a gente entrega, né, para o computador encontrar padrões naquele dado. Né? Então, o computador... Em geral, se diz que o computador é muito bom em fazer aquilo que a gente não é.
e vice-versa, né? A gente é bom em fazer coisas que ele não é, né? Ele faz cálculo muito mais rápido que a gente, né? Mas é uma pergunta simples do tipo, que cor de camiseta eu vou usar de manhã, ele não seria capaz de responder, porque ele ia precisar dizer, tá, mas qual que é a regra? E não tem, né? Em muitos casos. Então, o que a gente faz é, quando entrega um grande conjunto de dados desse, que nem o Waze, que é o dado de todo mundo dirigindo, né? Ou no caso do ChatGPT, que é o dado que está escrito na internet, ele encontra relações entre as palavras, né? De modo que sempre depois de uma certa palavra, num certo contexto, vem outra, né? Ele, se lê muitos textos daquele tema, né? Você começa a entender que isso é possível. E aí, quando a gente faz uma pergunta sobre qualquer assunto, né, para o ChatGPT, então, né, depois a produção vai colocar para vocês aí o endereço, né, da empresa chamada OpenAI, a gente fala dela também, como ela criou isso. Lá você vai ver que ele vai escrevendo palavra por palavra quando se faz a pergunta. Porque cada vez que ele escreve uma palavra, ele está calculando a probabilidade da próxima baseada em todas as outras que vieram antes. Então, em geral, o texto é consistente. O texto faz sentido. Né? E hoje ele está na versão 4, o GPT-4. Mas o GPT-4 é uma versão paga. É a versão aberta. Tem um mais novo que é o pago. E sempre o pago tem uma versão nova. A nova chama O1, O de olho. Assim, esse é o nome dele, não tem 4, não 5. Eles pararam de numeração. E de alguma maneira, as versões gratuitas, elas alimentam uma outra, né? Porque tem um processo de aprendizagem aí também, né? Sim. No final das contas, ele foi... a primeira versão foi treinada com um conteúdo amplo da internet até uma certa data. Que era tipo um ano antes quando ele foi lançado. Então, se você fizesse alguma pergunta do que aconteceu no dia anterior, ele não saberia. Porque ele estava congelado no tempo. Tá. E aí as versões mais novas, elas são mais recentes e elas também têm outros mecanismos para alimentar com coisas mais novas. De modo que elas sabem responder coisas mais recentes. Mas não... algo que aconteceu agora cedo, talvez não saiba. Né? Ele não é online, entendeu? Ele não está treinado com tudo que sei na internet a todo momento. E eu falo treinado, porque é uma palavra técnica que a gente usa, por quê? Porque alguém precisa pegar esse monte de informações que está na internet e passar por um processo prévio, né? Pensa que é tipo um moedor de carne que vai processar tudo aquilo para sair a salsicha do outro lado. E isso gasta muito tempo e muito dinheiro. Por isso que essas empresas precisam de muito funding, de bilhões de dólares, para fazer essa salsicha, né, sair do outro lado. E aí, quando ela está pronta, é o que a gente usa. Mas daí você fala, mas agora a informação está desatualizada, né, porque eu fiz num dia específico, agora preciso fazer de novo. Como esse processo é caro, eles não fazem todo dia. Né? Uma pergunta existencial filosófica aqui. Vamos lá. Então as pessoas começam a usar o ChatGPT ou qualquer outra tecnologia porque ele aumenta a produtividade. Mais textos começam a ser produzidos com essa inteligência que aprendeu com uma base já existente. E aí a base já existente começa a ser nutrida por algo que a própria base gerou. Em algum momento, a inteligência humana, a inteligência verdadeira, pode parar de acontecer? Eu sei que não pode, mas devemos chegar... Pergunta filosófica, tá? Assim, acho que a gente podia ficar 4 horas falando disso. Devemos chegar em um momento onde, talvez pela primeira vez na história, as próximas gerações irão produzir menos conteúdo, menos inteligência? Faz sentido pensar num negócio desse? Faz total sentido, porque tem até algumas teorias que dizem que, né, a gente está falando aqui na produção antes, né, que cria-se hoje, como você falou, muito texto com inteligência artificial. É totalmente capaz, a própria inteligência artificial é capaz de dizer se foi ela que fez. Né? Existe até por uma questão de ética, né? As empresas que estão criando essa tecnologia colocam meio que uma marca d'água, né? Que a gente é incapaz de perceber, que na verdade, a ordem das palavras são coisas sutis que um ser humano nunca perceberia, mas a própria inteligência artificial olha e fala, não, isso aqui é fake. Se o cara rodar um scanner ali, ele pega. Isso aqui é fake. Né? Tá. Assim como... Imagina que numa investigação do FBI você tem lá um perito, já viu o perito para saber se aquela gravação é adulterada ou para ver se aquela filme foi adulterado, né? A gente tem pessoas que são tão especialistas que podem saber se algo é fake. Também tem inteligências artificiais que são feitas para descobrir se o texto é feito por uma inteligência artificial, né? Quase, né, algo em cima disso. Então, sim, você sabe quando o texto é feito pela inteligência artificial com um grande grau de certeza. Eu não sabia disso. Eu imaginava que era possível, mas não com essa... Grande grau de certeza, né, nesse cenário. E é o que acontece. Vai ter texto gerado pela inteligência artificial. Né? Já tem, inclusive. Né? A Carol estava falando que tem um monte de livro na Amazon escrito. Eu não sabia disso. Né? Mas eu acredito que tenha, porque, de fato, ele consegue gerar muito texto, né, nesse cenário.
ele não consegue gerar um livro inteiro, porque ele tem uma limitação de tamanho de resposta, né? Mas no final das contas, ele pode ir gerando pedaços e alguém junto. Capítulos. Né? Nesse cenário, eu já fiz um teste sobre isso. Eu pedi para ele ir gerando algumas coisas e fui juntando. Então, na prática, se gerar muito texto e esse texto for útil para a gente ler, legal. Inclusive, eu uso ele para resumir textos, né? Outro dia eu peguei um texto gigante, jogo nele e falo, me faz um resumo. E leio o resumo. Então, a saída dele me foi útil, porque eu não li o texto original. Sim. Eu li o resumo. Né? Agora, a partir do momento que... Eu vou pegar um caso que eu estava teorizando, né, com uma amiga minha esses dias, né? Falando sobre como que se o que eu gerar vai ser lido por um humano. Aí acho que é o problema, né? Por exemplo, na área que eu trabalho, que é a área de computação, a gente escreve código, né? O nosso código de máquina ele usa uma linguagem diferente, né? E muito do trabalho que a gente faz a gente chama de documentação, que é explicar aquele código. E hoje em dia, né, como a gente faz tudo muito corrido e a gente vive num mundo de ansiedade, ninguém mais documenta direito o que está fazendo. Né? Isso funciona em qualquer business, né? Não é só na computação. E aí alguém falou assim, putz, e se a gente usasse o ChatGPT para ler os programas de computador que a gente fez e escrever a documentação do que está implementado ali? Eu falei, mas quem vai ler essa documentação depois? Eu não vou ler. Então a pergunta é, não, porque depois uma outra inteligência pode ler aquilo para escrever em outra linguagem. Eu falei, cara, mas nós estamos gerando um texto que quem vai consumir é outra IA. Aí ele perdeu a utilidade para a gente, humano. Ele virou, na verdade, uma moeda de conversão. Então, a pergunta final de pode ser que tenha mais texto na internet, tem gente que diz que num futuro não muito distante, todo conteúdo, né, de propaganda hiperpersonalizada e específica e até notícias para você vai ser gerado por inteligência artificial. Mas diz também que você não vai ler. Né? Você falou do Murilo Gun, tem uma apresentação muito boa dele, que ele fala que hoje tem tanta informação no mundo que você precisa de curadoria. Então você vai pagar alguém para estudar sobre um assunto e te apresentar aquele assunto de forma resumida. Né? Tem valor nisso, né? Então, um jornalista fazer isso no passado, uma revista especializada, né? Você pega uma revista de carro, ela é isso, ela faz uma curadoria e te apresenta uma informação mastigada e resumida. E aí você fala, pô, mas acabei de falar que a inteligência artificial faz resumo. Né? Então eu poderia usar uma inteligência artificial para resumir um monte de conteúdo para mim. Só que daí esse conteúdo foi criado por outra inteligência artificial. Aí a gente fica num loop maluco. Porque, na verdade, a gente está usando a inteligência artificial para criar conteúdo e depois está usando ela para resumir esse conteúdo para eu mesmo ler. Ou seja, não era necessário ter gerado o conteúdo original. Então, tem teorias que daqui a uns anos a internet vai ter 10-1 de coisas que não são feitas por gente, versus coisas que são feitas por gente, que não é lida por gente, é lida por máquina também. Eu tenho uma teoria que é o seguinte. Existe um termo chamado polímata. Eu já falei dele há um tempo e reforço aqui. O Leonardo da Vinci era um polímata, Arquimedes era um polímata. Basicamente pessoas que conheciam muito de muitas coisas, não eram ultra especialistas em nada, mas usavam assim, essa inteligência de várias coisas que ele aprendia e aplicava isso na arte, na ciência, na engenharia e por aí vai. E aí a minha avaliação hoje de conteúdo, e aqui quem está falando é alguém que produz conteúdo não só para as aulas, mas também para rede social, YouTube, etc., como a gente está fazendo aqui, a minha percepção é que o futuro pertence àqueles que conseguem navegar em diversos ambientes, em diversas áreas distintas. Então pega astronomia com filosofia, com tecnologia, junta isso e sai uma história que fala sobre autodesenvolvimento. Eu falo, caraca, bicho, como é que o cara fez esse negócio? Então, é uma percepção de que o futuro pertence a essas pessoas, usando tecnologias de inteligência artificial, tecnologias mais tradicionais como livros ou próprio podcast, porque eu vi o podcast com algum filósofo falando, ou com alguma pessoa, enfim. Experiências práticas, como a gente falou, fui lá, tive uma startup, não deu certo, a empresa não avançou e tal. E eu reúno isso tudo, crio um liquidificador e a hora que eu sirvo sai um suco que é nutritivo. Talvez não vai ser tão gostoso. Porque é muita coisa junta, mas ele vai ser nutritivo. Para quê? Para quem tiver afim de falar, deixa eu me conectar com um negócio que faz sentido, um negócio que é importante. Essas pessoas aqui, elas viram uma fonte de curadoria. Eu acredito muito na palavra do polímata com curadoria. Então, juntar dois temas que vão entregar temas futuros.
O futuro, por falar em futuro, que chama a sua atenção de coisas que poucas pessoas não estão falando ainda, mas que de repente você olhou e falou, caramba, isso aqui, pela minha experiência, meu feeling, pode ser uma parada que daqui a algum tempo vai aparecer. Tem alguma coisa assim que está meio oculta e você está vendo e acha que é importante falar sobre? Nesse tema, né, da própria inteligência artificial, eu vou... Não que eu acho que está oculto, mas eu acho que a maioria das pessoas não percebeu que isso é um caminho sem volta. E que vai ser talvez uma das próximas grandes revoluções que a humanidade vai passar. Nós estamos num momento assim que vai ser... Tipo, teve coisas que mudaram o mundo, né? A Revolução Industrial foi uma delas, a internet foi outra. Cara, nós estamos na beira de uma próxima. Não há nenhuma dúvida, né, que esse processo está na beira de uma mudança radical. Do jeito que a gente trabalha, do jeito que a gente produz, do jeito que a gente faz muita coisa. Semana passada eu almocei com um colega da Amazon, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas a Amazon é conhecida pelo fato de que ela não usa PowerPoint dentro da empresa, né? Tem um negócio que eles têm que ler um livro, 15 minutos de silêncio. Ele fala assim, a gente não apresenta o PowerPoint, né? Porque o PowerPoint, segundo eles, né, segundo o Jeff Bezos, né, PowerPoint é uma ferramenta ótima para quem está apresentando. Né? Não é tão ótima assim para a audiência, porque ela, para ser legal, ser bonita, como os que vocês já viram, né? O Felipe faz umas super legais, ela precisa ir com o Felipe junto. Né? Se eu mandar um PowerPoint que é super bonito, lúdico e colorido, mas que tem minimalista, porque esse é o modelo atual que a gente usa, sem o apresentador, ele não tem valor. Concordo 100%, cara. Inclusive as pessoas pedem a minha apresentação e eu fico assim, cara, mas eu vou mandar, não vai servir para nada. Não faz sentido. Ela não é um livro. E aí a Amazon fala isso. Já que a apresentação não captura a narrativa do apresentador, principalmente que eu vou mandar para alguém, então não manda a apresentação. Manda um texto no Word completo, com 4 páginas, explicando o que você queria explicar, né, naquela apresentação. E aí alguém vai ler. E aí você tem que ter uma boa narrativa. Então falou, não faz apresentação, faz narrativa. Então por isso que eles não usam PowerPoint, eles usam texto. Eu vou fazer um parênteses aqui só para dar um recado. Se você ainda não chegou na Amazon ou a sua empresa precisa de apresentação de PowerPoint, a gente tem, para mim, assim, um dos meus conteúdos preferidos. Ele foi inspirado num cara chamado David J.P. Phillips, um sueco, que ele fala sobre, eu chamo o treinamento de mais que 1000 palavras, que é como você usar recursos cognitivos e um pouco de neurociência para transformar a sua apresentação num negócio que capta a atenção. É verdade que ela precisa do apresentador. Sim. Mas se você, enquanto apresentador, seja para apresentar uma ideia, um projeto, uma venda, seja lá o que for, precisar desse recurso, fala com a gente, porque de fato o negócio é poderosíssimo. Cara, ele é um dos treinamentos que mais causa um efeito pós depois que ele acontece. Alguns a gente faz e o cara, beleza, legal, tal. Esse não. O cara ele começa a criticar todas as apresentações dele. Ele olha e fala assim, caraca, não é possível que minha apresentação é uma merda dessa, não é possível que eu não consigo fazer. Aí eu tenho um lá que eu falo sobre o fundo escuro. Pô, uma apresentação ao vivo, num telão de LED, o fundo tem que ser escuro. Porque você faz uma apresentação no fundo branco, o coitado do cara que está aqui, cego, ele né? fica cego. Entendeu? Então o cara, pro apresentador é ótimo, porque ele está de costas e ele vê a plateia. Agora pro cara que está sentado ali é horrível. Aí eu falo, tem que ser o fundo escuro. Aí às vezes a turma do marketing vem e fala assim, mas a gente não tem fundo escuro. Aí eu falo, se vira. Pede para os caras criarem um template que tem o fundo escuro e aí você cria o fundo escuro e a coisa funciona. Mas nunca para mandar impresso. Assim. Se eu vou mandar uma apresentação, como está aqui, que o cliente tem que imprimir, você não vai fazer assim, você vai fazer assim, Isso. fundo branco, porque a coisa funciona. Fechar o parênteses Sim. aqui. E aí é essa história, né? Mas o que ele fez era um cara da área comercial, né? Tava potencial fornecedor aqui. E aí ele me contou o seguinte, ele foi na reunião comercial, né? Então, nossa audiência aqui espera, né, que seja grande parte de pessoas da área de vendas. Ele foi para a reunião comercial com o diretor comercial que fez a seguinte pergunta. Pessoal, os materiais que vocês estão gerando, que são as narrativas, que cada um de vocês tem que fazer do cliente de vocês, quem aqui está usando inteligência artificial? E ele perguntou, falou que nessa época, nesse momento, houve uma tensão da galera que você não sabia se respondia sim ou não. Você fala, cara, será pegadinha essa pergunta? Será que era para eu estar usando ou será que não era para eu estar usando? Aí ele falou que uma galera levantou a mão, eu estou usando. Né? E o diretor falou, quem não está usando, está errado. Perdeu a oportunidade de usar uma ferramenta que vai
melhorar a sua narrativa, vai te dar mais dicas, ideias, performance, vai te trazer melhor. Então, quem não está usando, tem que usar. Né? Então, algumas pessoas acharam que iam tomar puxão de orelha do chefe, né? Na verdade, tomou puxão de orelha do chefe o cara que não está usando. Né? Então, olha, essa é uma grande empresa, né? Que é referência, né, para nós na área comercial. Né? Eu estava falando na parte de tecnologia, né, da Amazon, mas imagino que isso está virando tudo dentro da disse. Não, cara, é para usar, porque isso é uma ferramenta que amplia a sua produtividade. Então, por que você não vai usar uma ferramenta que amplia a produtividade, né? Ainda mais no custo que ela tem hoje, né? Eu não sei se no nosso corte a gente tirou, né, o valor, mas a gente fala de novo, não tem problema, né? Ela custa, a versão paga do OpenAI custa $20, né? São R$100. Assim, cabe no orçamento de muita gente se você pensar o quanto ela amplia a sua produtividade. Eu vou colocar da seguinte forma: quem tem a necessidade de ter mais produtividade, com certeza consegue arcar com um investimento desse. Porque ele vai te trazer, ele vai te poupar tempo, né? Eu tenho a conta paga, né? E um dos maiores usuários da minha conta paga, não sou eu, é a minha namorada, porque eu empresto para ela. Não sei se a OpenAI deixa isso, né? Mas agora eu já falei né? Nesse cenário. Ela é advogada e um dia ela me pediu emprestado porque ela tinha um prazo para cumprir, para mandar à meia-noite de um dia, e era tipo 10 da noite. E vocês sabem, o advogado escreve loucamente, né? Então, sim, não tem tempo hábil de você escrever um negócio de 50 páginas em 2 horas. Né? E aí ela falou, vou tentar fazer com isso. Né? E fez. E mandou. E passou. Né? Claro, ela pegou o que ela já tinha feito, anexou, porque a versão paga deixa você pôr um arquivo. A versão grátis, não, você tem que escrever. Né? Então, a versão paga te dá essa vantagem. Para pegar um documento do Word de 50 páginas, anexar lá e falar, baseado nisso aqui, mas no contexto desse novo cliente aqui, e com essa premissa aqui, reescreve esse primeiro texto com essas mudanças. E ele cuspiu o arquivo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vai virar uma consulta de ChatGPT. Eu não uso, você pode brigar comigo, eu vou fazer, saindo daqui, eu vou fazer junto com você. Produtividade. Tá? Se eu pego, supondo que seja possível, eu estou dando uma aula, fico 2 horas falando. Ele poderia estar me ouvindo por 2 horas ou transcrevendo de alguma forma e eu falar, transforma isso num e-book? Sim e não, né? Porque assim, ele tem uma limitação de sessão, né? Que é o tempo que ele usa um conceito, vou tentar ser mais lúdico na explicação, que ele chama de token. Né? Ele tem cada um deles, que tem versões e fabricantes diferentes, tem uma quantidade de tokens. Token não é um pedaço de uma palavra, que é a forma com que ele faz as relações matemáticas. Então, a versão atual, que está rodando agora, que é esse O1 que eu te comentei, ele aceita, se eu não me engano, 32 mil tokens. Isso daria mais ou menos, acho que eu vi umas 200 páginas de texto. Né? É bastante, inclusive. Um livro. É bastante, mas não sei quanto, se você falando, quando transformasse isso em texto, se passar disso, ele vai cortar e não vai conseguir fazer o... Então é melhor mandar em pedaços menores. Mas aí eu teria que ter uma tecnologia para pegar o speech to text. Isso tem um monte já, tranquila. Ele faz também, né? Mas nessa parte a gente precisaria ter... Eu não sei exatamente o tempo máximo, aqui na verdade não importa o tempo, importa a quantidade de palavras, né? Nesse processo, e eles têm limite. O Google está lançando uma versão agora, a versão do Google chama Gemini, né? Em português, Gemini em inglês, né? Já está integrada com alguns celulares Android, sim, eu uso Android, não iPhone, já está integrado aqui, no lugar do antigo OK Google, né? Agora eles colocaram isso, né? No lugar para testar, até porque a Apple tá vindo... Você falou OK Google, agora o celular de um monte de gente... Um monte ligou, né? Até porque a Apple tá lançando o Apple Intelligence, né? Esse ano, vai funcionar só em inglês nos Estados Unidos, igual que foi o lançamento da Siri, né? E a partir do ano que vem vai abrir, né? Cara, posso falar, a Siri para mim é inútil. Então... A Siri para mim, ela só tem uma função, me atrapalhar nos treinamentos. Quando eu falo no meio... Não tem um treinamento que essa querida não entra no meio... Olá, não entendi o que você quis dizer sobre storytelling, blá, 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 blá. Falei, cala a boca, não te chamei. Quando a gente quer, ela não escuta, não. Só que se a gente soltar um e aí, que ela começa a falar. Então, mas por quê, né? Porque a Siri, o OK Google, a Alexa, volta naquela história que eu falei dos chatbots. Eles têm respostas prontas. A tecnologia do passado era a resposta pronta. Eu acho que isso, para quem está ouvindo a gente e talvez está conhecendo um pouco mais esse conceito, é muito importante deixar isso cristalino para entender. Por isso que ela fala não entendi.
Porque ela não conseguiu mapear em nada que ela tem pronto. Ela não tem resposta. E olha que ela tem uma base de respostas absurda. Diferente do que a gente fazia na nossa empresa, que a gente tinha algumas porque era a gente fazendo, a Apple tem um exército de indianos lá na Índia fazendo a resposta o dia inteiro. Entendeu? Então, assim, ela tem provavelmente milhões de respostas, né, nesse cenário. Então, na prática, ela consegue cobrir bastante, mas não tudo. E o ChatGPT é diferente. Ele cria o texto na hora. Então, ele pode responder qualquer coisa. Então, eles começaram a juntar essas duas ideias. Falar, cara, já que o negócio responde qualquer coisa, e aqui eu entendo voz, por que não, né, juntar um com o outro e responder sobre qualquer tema, né, para a criação de qualquer item? E aí, a Apple veio atrasada nessa história, né? Porque totalmente. Quem começou com isso, né, contando a história um pouquinho, foi a OpenAI, que é uma empresa sem fins lucrativos. Né, ela começou... Né, fazendo pesquisa. Quem é o dono da OpenAI? Quem assim, que tem um dono ou não? Tem um CEO, né, que manda ninguém nela comprou, hoje. O Elon Musk não comprou isso aí por quê? Então, porque agora eles valem muito, né? Já aquela história. Quando eles começaram, ninguém botava fé. E eles precisavam de dinheiro, né, para fazer a pesquisa, porque como eu comentei, gasta muita máquina para treinar os modelos. Então precisa de hardware, precisa de data center, precisa de energia elétrica, né? Literalmente. Muito dinheiro, muita energia elétrica, muita máquina, né? E aí ele fala, cara, preciso de dinheiro. Aí ele mostrou a primeira versão. Na verdade, quem escreveu o primeiro paper sobre o tema foi um funcionário do Google. Ele escreveu um paper falando, dá para fazer isso aqui. Mas ele não fez, né? Aí alguém olhou e falou, então vamos fazer. Né? E começaram a fazer, ninguém deu muita bola, porque nessa época estava um pouco a desilusão que o chatbot não era bom. Né? Isso foi, sei lá, 2, 3 anos atrás, né? No finalzinho da pandemia. E aí eles lançaram as primeiras versões, aí veio alguém mais visionário, que foi no caso a Microsoft, né, que está fazendo um puta trabalho né, de se reinventar, né, na Microsoft, e vendia Windows, né? Podia se na verdade, com Teams, né? E se eu perguntar 10 anos atrás quem comprava o Windows, todo mundo tinha o pirata, né? Vamos falar a verdade, ninguém comprava, né? Não sei do que você está falando. Ninguém sabe, né? Mas você conhece alguém que um dia já fez isso, do Office ou do coisa. E hoje, né, eles são uma empresa que ganha grande parte do seu dinheiro, né, com a sua plataforma de computação em nuvem, né, que é a Azure. E não é com Windows, não é mais com Office, né? Eles têm dinheiro disso também, mas se reinventaram. Eles foram lá e botaram 10 bilhões de dólares na OpenAI de investimento. Então pensa que o cara acreditou no projeto. 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares. OpenAI com Copilot tem alguma coisa a ver? Tem. O que é o Copilot? Porque assim, como ele botou 10 bilhões lá, ninguém põe 10 bilhões de graça, né? Tudo bem que ali era uma aposta. No caso da Microsoft... que bela aposta. Que no Microsoft quer aposta 0,001% na gente aqui. Tá tudo certo. Foi uma bela aposta, mas uma aposta que deu certo, porque o cara do Google que escreveu não apostou, né, nesse cenário. E aí, quando veio a versão, acho que 2 do ChatGPT, a pessoa falou, caramba, cara, isso aqui tem potencial de negócio, de business, né? De usar no mundo corporativo, né? E aí foi quando começou a crescer. Isso faz pouco tempo, gente. Faz, sei lá, 2 anos. É muito recente. É muito recente, né? Que esse negócio ganhou um espaço. Aí a Microsoft rapidamente falou, cara, vou empacotar isso como um produto. Então o Copilot é a versão produtizada do ChatGPT. É o mesmo. O Copilot, para mim, ele aparece no PowerPoint. Você já usou? Você usa? Sim. O que ele faz? Não, na verdade, como a Microsoft fez um trabalho muito bom de plugar essa... Que eu falei, se você entrar no site da OpenAI lá pelos $20 ou de graça, você tem um chat que você escreve e ele responde, né? E ele cria texto. Mas a Microsoft falou, cara, e se eu embutir isso nos meus produtos? No PowerPoint. Copilot é um nome muito bom, né? Você fala, sim, cara, genial, nome perfeito. Genial. E eu uso muito esse nome pro meu time e falo, galera, pessoal, toda vez que vocês usarem o Copilot, lembra o nome dele. Ele é o copiloto, não é o piloto. Você é o piloto. Se você não entendeu isso... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O poste vai mijar no cachorro. Ele é o copiloto. Ele vai fazer o que você pedir. Né? Ele vai te ajudar, na verdade. Né? Quem faz aí qualquer coisa que tem copiloto, seja o avião, seja o rally e tal... Cara, quem está dirigindo é outra pessoa. Quem está dirigindo, está dirigindo. Está dirigindo, né? Então você está dirigindo. Ele é o seu apoio. E aí deram esse nome brilhante e nada, ele é a versão 3. A primeira versão dele usava o mesmo modelo da OpenAI, só que produtizado, transformou aquilo num produto que é para vender. Porque como ele responde qualquer pergunta, na verdade, quem ele ameaçou num primeiro momento? O Google.
Porque quando você vai no Google, você não faz uma pergunta em geral, né? Você põe lá uma coisa que você quer pesquisar. Exato, uma palavra, né? e ele... Agora, e aí ele te dá 3, 4 sites, né? Que você uma porrada de patrocinado. Que você pula os patrocinados às vezes, abre os 3, 4, 5 primeiro, porque ninguém passa da primeira página do Google, né? E aí você lê esses 3, 4 sites para chegar numa conclusão. Não sei se vocês já viram o Google agora, mas tem uma feature de Labs que você faz uma pergunta e ele te dá um resuminho da resposta desses sites. Vi. É a mesma tecnologia do ChatGPT. Eu gostei muito disso. Por quê? Porque o Google, quando viu isso, falou, dá ruim, a gente é o líder de pesquisa. Se a Microsoft tem o Bing, né? Que que ninguém usa. Se o Bing começar a responder o resumo da primeira página, as pessoas não vão mais procurar no Google, vão procurar lá. Porque ele vai me dar um resumo, eu não preciso nem ler o texto, né? Claro que as primeiras versões não eram 100% assertivas, né? E aí, a hora que a Microsoft falou, cara, vou turbinar, meu Bing vai ser o novo Google, o Google rapidamente, porque tem dinheiro também, foi lá e mandou ver e fazer algo parecido. E aí criou esse projeto do Gemini, que é a versão deles. Então a gente pode dizer que hoje, de alguma maneira, existe uma guerra produtiva, saudável, de grandes empresas querendo fazer esse rolê todo. Agora, voltando só ao Copilot do PowerPoint, ele me ajuda a fazer slide? Sim. Mr. M. Tudo. Nossa, cara, eu sou muito burro. Ele vai assim. Tô perdendo muito tempo. Não, por isso que eu falei que vai ser um negócio disruptivo, Chay, porque ele ajuda qualquer um em qualquer área de qualquer coisa. Eu testei em muitos cenários, né? Na verdade, o que eu mais gosto, né? E aí coloca aí nos comentários aqui no que você está usando. Eu quero saber, porque eu descubro que cada pessoa está usando de um jeito, né? E na verdade a habilidade nova, talvez respondendo a sua pergunta original, qual é a habilidade nova que eu preciso ter daqui para frente? É saber perguntar direito. Que é o tal do prompt. Saber colocar o prompt. Prompt é um termo... Se você quiser ser chique, você fala assim, eu domino prompt, que basicamente é saber fazer a pergunta certa. Mas isso vale desde que o mundo investiga algo, o cara chega na cena do crime, qual a primeira coisa que ele tem que saber fazer? A porra da pergunta. Né? Cara, cheguei no crime. Deixa eu entender que pergunta que eu faço aqui. Pronto, ele vai conduzir a investigação, a negociação, a venda e agora a produção de conteúdo via... porque assim, se você fizer uma pergunta simplista, a resposta vai ser simplista. Se você fizer uma pergunta complexa, a resposta vai ser complexa. E se você der instruções na pergunta do que você quer, ele vai seguir. Né? Então, assim, no que eu uso, né? Por exemplo, eu posso fazer um brainstorm comigo mesmo. Né? Então, eu estava outro dia pensando num material que eu estava mexendo, né? Então, em vez de usar direto no PowerPoint, né? Eu estava falando com ele no chat. E eu falei, putz, preciso fazer... Estava fazendo uma campanha lá para o meu time, né, que eu ainda nem terminei ainda, de motivação. E aí eu queria uma frase de efeito, né, para um determinado tema. E eu fiquei pensando, aí eu fui lá para ele e expliquei, olha, eu estou fazendo material para minha equipe, dei todo o contexto, você precisa explicar o contexto. Trabalho com isso, tal, e eu queria frases de pensadores famosos. Nesse contexto, eu quero 15 frases. E ele listou, essa é do Einstein, essa é do Da Vinci, essa não sei o que, nesse contexto que você perguntou. Não gostei de nenhuma delas. Falei, não, eu quero mais 15. Aí ele botou mais 15 lá de outros pensadores. Gostei de uma. Pega aquela, e aí você está fazendo isso na mesma conversa. Então ele conhece o contexto da conversa, né? Ele está fazendo seguido e fala, não, essa aqui gostei. Agora vamos aprofundar nela. Agora me faz um texto aqui que usa ela num contexto de liderança numa empresa. E aí ele gera um texto. O texto é perfeito? Não. Mas, cara, quanto me economizou de tempo? Né? Eu não tive que pesquisar as frases dos pensadores e tudo mais. Eu acho que é isso. Mas tem que saber perguntar. Tava pensando o seguinte, por exemplo, eu até hoje nunca usei... Cara, vai sair hoje usando. Vou sair hoje usando, mas assim, 5 anos de produção de conteúdo dando aula, professor... 5 anos de produção baseado no meu método polímata. Sei lá se eu tenho um método. Acho que eu devo ter um método. Sim. E me perdi o que eu ia falar. Vou fazer só um comentário. A hora que você conhecer, tu vai se apaixonar. Vai, cara. Não, lembrei. Você resgatei. Vai ser o maior usuário que eu conheço. Resgatei. Eu penso o seguinte, cara, eu não posso... Estou sem ideias. ChatGPT, me dê ideias. O meu medo é isso. Eu vou emburrecer. Sim. Então eu escreveria uma primeira ideia, falar, agora vamos trocar. Eu dou o saque. Agora me devolve. Aí eu devolvo. Para poder fazer. Se você fizer essa pergunta, eu tô sem ideias, me dê ideias, a resposta vai ser absolutamente genérica. O que é ruim? Agora você fala assim, eu estou montando um conteúdo
sobre lideranças de equipes e não sei o que, no contexto tal, e quero fazer uma correlação com esse tema. Me dê algumas ideias. Aí é outra história. O texto vai ser muito mais completo, né, nesse cenário. E vão ser ideias. Você pode ir aprofundando, você pode rejeitar, ele pode errar. Ele né, como ele bebe da mesma fonte da internet que a gente bebe, e a gente sabe que a internet não é o lugar mais seguro do planeta. Exatamente. Né, ele também erra, tá, pessoal? Tem que checar a informação. Né? Às vezes você vai ler um negócio, né? Outro dia eu fiz um teste com a gente mesmo, né? Eu perguntei assim, qual é a maior seguradora da América Latina? Esperando que ele respondesse Bradesco Seguros, mas ele respondeu outra coisa. Eu falei, caramba. Aí eu perguntei, por quê? Explica a sua resposta. Né? Aí ele explicou que ele tinha, né, encontrado um relatório, né, de uma empresa que dizia, né, diferente disso. E aí eu fui lá e peguei o relatório. O relatório não tinha Bradesco Seguros, tinha Banco Bradesco, não usou o nome da seguradora, usou o nome do banco. E aí por isso que ele não achou. Né? Caraca, um negócio básico. E ele não sabia fazer essa correlação, até porque ele não é inteligente. Isso era nas versões primeiras, hoje ele é melhor nesse ponto. Né? E aí eu expliquei para ele, falei, olha, mas essas duas entidades são a mesma empresa. Faz de novo a busca. E aí ele trouxe a informação melhor, né, nesse cenário. Então, isso é o que você falou um pouco do aprender, né? Uhum. Claro que daí ele sabe aquilo naquela sessão que eu expliquei. Ele não absorve essa minha explicação como sendo verdade absoluta para ele, até porque tem muita gente falando besteira por aí, né? Então ele não pode concordar com tudo que todo mundo está falando. Né? Claro, existe uma curadoria por trás disso, que daí são humanos, que vão olhar o que a gente está gerando, por isso que tem a versão. Por que tem a versão grátis? Né? Não tem almoço grátis na internet, né? Tem uma versão grátis porque se você não paga por um produto, é porque você é o produto. Você é o produto. Essa é clássica. É clássica, né? Então ali, o que você está fazendo, tudo que você está usando, eles estão usando para melhorar o que tem. É claro, ele não vai concordar com tudo que você escreveu, porque você pode errar. Né? Então tem uma equipe de curadoria grande, inclusive, né, que vai dizendo, isso aqui tá legal, isso aqui ele errou, isso aqui precisa melhorar, e aí ele vai ficando melhor, né, a cada ciclo de interação. Né? Mas se você falar com ele dentro da mesma sessão, que é a mesma página que você tá, ele vai lembrando do que você falou naquela sessão anterior. Mas se abrir uma nova, é como se ele começasse de novo. Né, a conversa com você. Ele não salva o seu. Da forma com que está hoje, ele não sabe tudo que ele já conversou com você. Ele sabe o que conversou com você como se fosse naquela aba do navegador. Tanto que o meu está aqui, se você, né, mostra para vocês depois, ele tem cada tópico que eu conversei com ele. Eu posso voltar num tópico do passado e continuar dali. Tá. Né? Mas ele abre tópicos novos. Tipo, não é que ele vira seu brother, seu amigo, ele. Não. Você voltou a falar disso de novo. Não, então, na verdade, eu abro um tópico. Quando eu vou falar de uma coisa diferente, eu mando abrir um tópico novo, para ele não confundir. Tá, você poderia criar um tópico chamado Nossos Pensamentos Aleatórios. É só você com ele forever and ever. Pode. Isso não tem então, problema. O que a gente pode dizer assim, ver se você pensa assim. Nos dias em que vivemos hoje, quando a gente tem essa tecnologia à nossa disposição, com custo relativamente acessível ou eventualmente sem custo, o nosso desafio com essa quantidade de coisas para serem utilizadas, o desafio de quem quer de fato seguir um caminho sério, de quem quer ser respeitado, de quem quer contribuir, é de fato aprender do jeito novo que tem hoje, não simplesmente como a gente aprendia no passado. Na época das cavernas, há 100 mil anos atrás, a gente aprendia com os antepassados, o pai tinha aprendido com o pai dele, ele ensinava o filho e contando história de geração para geração, transferência de conhecimento. Em algum momento começaram as pinturas nas cavernas, 27 mil anos atrás, as primeiras pinturas rupestres. Uns 3.500 anos atrás a gente começou a ter alguma coisa que foi dar origem à escrita. E aí, há 20 anos atrás apareceu um tal de PowerPoint, que todo mundo achou que era a forma incrível. Aí depois veio o WhatsApp, vieram os áudios. E hoje nós temos uma tecnologia nova que é uma produção de conteúdo com base em algo existente, mas que eu tenho que aprender a utilizar isso para aprender e poder ensinar isso de alguma forma. Uma baita filosofia maluca isso, mas faz sentido, né? Sim, faz. E aí o grande ponto importante que nós temos que entender nisso é que, considerando que ele é uma técnica matemática em cima daquilo que já existe, se você pedir para ele me dar uma ideia nova, disruptiva de um negócio novo, ele não sabe. Porque não existe. Ele olha para o passado. Né? Então, assim, o nome feliz da Microsoft de Copilot é isso, cara. Se eu quiser criar algo com ele,
Eu consigo criar porque eu peço insumos para a minha criação. Mas ele não vai criar algo que não existe, porque ele precisa de algo que existe para responder. Ele pode, no máximo, fazer uma associação de algo que não existe, né? Tentar derivar aquilo para um novo mercado, algum novo produto. Mas ele não vai substituir tão fortemente ainda, né, a inteligência, a criação humana nesse primeiro momento, desde que a gente lembre que também existem níveis diferentes de humanos, né? E aí, a gente citou mais cedo, né, a pesquisa, né, Carol falou do livro do Eu, Robô. No filme tem uma cena que eu acho que não tem no livro, né, que é uma cena que o Will Smith, ele é contra, né, o personagem Will Smith é contra o robô. E ele fala assim pro robô, não, você nunca vai substituir um humano porque você não é capaz de compor uma sinfonia igual ao Beethoven. E o robô pergunta para ele, você é? Né? Nós não somos todos iguais, né, nesse cenário. Então, o robô está dizendo, cara, eu não sou, mas você também não é. Você tem outras habilidades que eu não tenho. Então, assim, cada audiência que está nos vendo aqui, né, se você é muito bom em uma determinada habilidade, dificilmente a inteligência artificial vai ser melhor que você, né, nesse momento. Tem que pensar que isso muda. Você está quebrando um mito aqui da galera. Assim, olha, porque assim, o que eu vejo, a galera olha para a inteligência artificial como se fosse um monumento, uma coisa escandalosa, uma coisa onipresente, mas não é. Ou não deveria ser. Ela não é, assim, a inteligência artificial generalista, que é aquela que sabe tudo e faz tudo, igual a Skynet no filme do Exterminador do Futuro, não existe. E ainda está um pouco longe de existir. Mas agora, especialistas, aí tem, né? Por exemplo, quem já jogou xadrez, né? Um jogo super bacana, mas de regras muito claras, né? Nesse cenário, sabe que tem programas de computador que jogam, né? Então, um usuário amador, como eu, se jogar com um computador, vai perder, entendeu? Nesse cenário. Só que no passado, os grandes campeões ganhavam do computador em todos os cenários. Mas teve um ano, que já faz um tempinho já inclusive, né, que a IBM fez lá o Deep Blue, né, que foi uma maquininha que jogou contra o Kasparov, que era o campeão da época, e ganhou. Foi a primeira vez na história, né? Eu acho que isso foi em 97, alguma coisa, pesquisa aí, Carol, né, em que ano o Deep Blue ganhou do Kasparov, né? Ganhou pela primeira vez do melhor ser humano do planeta, e a inteligência artificial ganhou dele. E foi a primeira vez que alguém falou, caramba, então pode ser que uma inteligência especialista, ela suplante a capacidade humana do melhor humano do planeta. Porque do humano médio ela já ganhou nessa cena, porque ele já ganhava de mim fácil, né? E aí, só que ela fazia o que mais além de jogar xadrez? Nada. Só fazia isso. Ela era muito especialista, né? Uhum. E aí, a gente, graças a Deus, né, hoje a gente tem muitas especialidades, né? Até você falou do Leonardo da Vinci, daquele pessoal do polímata, aprendi uma palavra nova hoje, né? Nesse cenário. Por que não tem um Albert Einstein novo na física? Porque eu fico pensando isso, cara. A minha teoria é porque o corpo de conhecimento da física hoje, considerando que a informação aumenta de forma exponencial, deve ser milhares de vezes maior do que era na época do Einstein. Então, uma pessoa só não dá conta mais de encontrar todo o conhecimento da física para unificar a teoria, que é o que ele tentava fazer. Então, hoje tem muito mais conhecimento no mundo, né? E a gente, quanto mais estuda, né? E você é um cara que estuda pra caramba, quanto mais você estuda, você não descobre que você sabe menos? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A ignorância é uma bênção, né? Nesse cenário. Eu estou lendo um livro chamado Maestria, e ele fala sobre isso, sobre da onde vem essa questão da maestria. E é uma série de habilidades e questões... E que no passado os mestres eles pertenciam a um grupo que era protegido. Então o conteúdo, o conhecimento não estava acessível para todo mundo. E aí, lendo o livro, a minha percepção, hoje não temos grandes pensadores assim que tem muito mais conhecimento. Era para ter muito mais gente. Mas agora é muito grande. Só que é muita coisa e a galera meio que não valoriza. E a galera anda meio preguiçosa. A turma hoje, eu olho assim, você, a gente está em sala de aula o tempo todo. Eu olho e falo, cara, não é possível que a turma está nesse nível, a turma está preguiçosa. Essa é a palavra. Tem preguiça de poder, de avançar, de se desenvolver, de evoluir, de ter uma vida melhor, de ganhar mais dinheiro, de ter mais prosperidade, mais paz, mais segurança, seja lá o que for. Mas a galera não está afim de passar pelo processo. E aí, nessa história toda, deve ter um monte, até alguns ouvindo a gente aqui, um monte de Albert Einstein que está adormecido. Por quê? Porque tá com preguiça. Aí entenda a preguiça do jeito que quiser. Sim. Pô, não tô afim de arrumar essa confusão. Eu não vou ficar horas aqui, eu não vou me descabelar, não vou. Simplesmente não vou. O Instagram é bem mais legal.
Né? Tem a dopamina é fácil, né? Mas a gente vive num mundo também, Felipe, de gente muito mais especializada do que naquela época. Sem né? dúvida. A gente tem, cada corpo de conhecimento tem, né, um especialista micro de alguma coisa que faz. E aí, a pergunta é, a inteligência artificial vai dominar e ganhar? Pessoal, Vai lá, Carol. 1996. 96. Então já faz muito tempo que o Deep Blue Muito ganhou do tempo, Kasparov. 96. Eu achava que é antes dos anos 2000, ou seja, já faz mais de 25 anos que um computador que nem tinha a mesma técnica que tem hoje, venceu o melhor ser humano do planeta numa tarefa E específica. devia ser um computador do tamanho dessa sala. Sem aqui, dúvida, E né? hoje poderia ser no... Não, hoje provavelmente ele ganha, né, no celular. Mas aí a questão toda é, na sua área de especialidade, né, você que está nos assistindo, será que a inteligência artificial vai ser melhor que o melhor especialista daquela área? Talvez você fale, hoje não, mas talvez seja um dia. Né? Depende de investir nisso, né? Se alguém quiser... Por que a IBM fez isso? Porque ela queria mostrar que era possível, né? Só na época. Ela quis fazer uma propaganda dela própria, dizendo que dá para fazer um computador especialista que ganha do ser humano mais especialista no tema. E provou que a tese dela estava certa. E aí eu volto para o que eu falei aqui para reforçar. Pensando numa cadeia, numa rede de agentes, de indivíduos, de pessoas, eu acho que o mundo... Vou trazer aqui um corte temporal do Da Vinci, do Arquimedes e tal, que eram generalistas, eram caras que o general chamava ele para ajudar na defesa e o cara para pintar a Capela Sistina também. Aí você fala, pô, o cara faz arma ou o cara faz pintura? Os dois, e muito bem, por sinal, tanto que tá lá até hoje. E aí você fala, cara, beleza, aí o mundo foi indo por uma outra especialização, então as pessoas começaram a ficar muito especialistas em várias coisas, não. Ficaram especialistas em coisas específicas, e o meu achismo do dia de hoje é que o mundo ele vai dar valor dentro dessas redes, os grandes nós, os nós mais potentes que dão força para essa rede, vão ser os nós que têm capacidade de não serem ultra especialistas, mas voltarem a serem grandes generalistas, eventualmente, talvez como essas pessoas foram, que é o que vai dar espaço para o polímata, de novo, que é o cara que tem uma capacidade de circular e girar. O cara está aqui fazendo uma coisa, ele vira a chave, faz outra coisa, vira outra chave, está o tempo inteiro virando chave e elevando o valor da cadeia que lhe pertence. Então, olhando para isso, e aí provocando quem está ouvindo, é o seguinte, cara, o que você está fazendo sabendo disso? Não, estou aqui dentro do meu TikTok como um ser consumidor e não produtor. Do tipo, pô, beleza, quer ficar nas redes sociais? Fica, mas assim, produz. Pô, grava um vídeo, escreve um texto, faz alguma coisa, contribui e não fica só lá como era na época você vai lembrar disso, dos computadores que eles chamavam de terminal burro, né, que eles só eram um terminal de consulta. Você fica lá só, né, não serve para nada na cadeia. Mas tem teorias que falam que no futuro, talvez, que a inteligência artificial assumir essa visão especialista, que até faz sentido na sua teoria agora, né? Porque se a inteligência artificial começar a ficar especialista em muitas coisas, ela vai ser muito boa naquela tarefa pequena, mas alguém precisa orquestrar. E volta ao que você falou, o grande valor do curador. Eu vou orquestrar essas várias tarefas especialistas, exatamente, né? E aí tarefas de pouco valor agregado, ninguém vai querer fazer. Né? Tipo, varrer o chão. Eu quero um robô fazendo isso. Né? Já tem, inclusive. Eu tenho em casa, né, um robozinho que joga água e passa pano. É maravilhoso. Tipo, eu nunca mais fiz isso depois que eu comprei ele. Né? Porque ele faz, né? Ele é especialista, né, naquela tarefa e ele faz 24 horas por dia sem reclamar. Então, assim, tendo especialista, de fato, vai tirar algumas profissões, né? Que são essas profissões de baixo valor agregado. Inclusive, se a gente fizer um paralelo com alguns países evoluídos, já é estranho hoje. Por exemplo, se você pegar cobrador de ônibus e frentista de posto aqui no Brasil e for para a Europa, essa profissão não existe. Não tem frentista de posto na Europa e não tem cobrador de ônibus no posto. O ônibus você paga o motorista e entra. Né? Então, porque são profissões que já não fazem sentido. Exatamente. Né? Num monte de lugar. E algumas não vão fazer sentido aqui porque os robôs vão assumir. Agora, quem vai orquestrar? Quem vai mandar? Só que daí tem 8 bilhões de pessoas no planeta. Então, a teoria vai ter uma galera, que talvez seja esse consumidor de conteúdo, que não vai estar orquestrando nem produzindo, né? E aí, o que nós vamos fazer com esse cara, né? Tem um filme, um desenho, né, na verdade, da Disney, que é aquele Wall-E do robozinho, né?
que é antigo também, a Carol já vai pesquisar aqui, né, Carol? De quando é o Wall-E, cadê o Wall-E? Não, tá na minha sala. Tem o Wall-E e a Eve. Não sei quem já assistiu esse filme se lembra, naquela época, os robôs fazem todo o trabalho e os seres humanos, eles são caras bem gordões que ficam deitados numa cadeira com um tablet na mão tomando milkshake. Só isso, nada mais. Só consumindo conteúdo. Exatamente o seu desenho. E eles são gigantes. Assim, quando eles tentam sair da cadeira, eles caem no chão e não conseguem andar. Até o dia que a nave quebra. Né? E aí, eles não sabem fazer nada. Né? Eu tenho uma teoria... O Wall-E é de 2008. Um pouco mais recente. Ufa, né? 2008, mais recente. Mas conecta com o que você falou. Eu tenho uma teoria de que hoje a gente vive uma grande massa da população, infelizmente, que eu chamo de os anestesiados. Então, como se o cara estivesse lá recebendo anestesia pingando todo dia e ele fala assim, não, isso aqui tá gostosinho, tá bom, ele tá numa zona ali de segurança, uma zona de conforto, e ele tá todo dia entendendo, ele recebe uma microdose que um sistema, a teoria meio conspiratória, que o sistema vai lá e põe e fala assim, cala a boquinha. Aí passa outro dia, fica quietinho. Passa outro dia, não se mexe muito aqui. Por quê? Para ter uma massa consumidora de coisas, cara, não vem querer encher a porra do saco aqui, fica na sua, mantenha-se anestesiado. E o movimento disso é literalmente arrancar a anestesia e se mexer, só que vai doer horrores. E a turma não está afim de passar pelo processo da dor, não está afim de passar pelo processo de buscar os seus novos rituais, de se aproximar de uma vida mais saudável, enfim, uma série de coisas. E aí chegamos nessa geração, aí até se o Alvinho conseguir achar essa referência do filme, eu acho que vai ser interessante. Põe a imagem dos caras no... Fê, a gente pode dizer com segurança, então, que quem hoje, e aí estou falando aqui como primeiro encabeção da fila, quem não está conectado a algum tipo de inteligência artificial, de produção, de produtividade, está perdendo tempo, está perdendo valor na cadeia, certo? Sem dúvida. Então, para a gente caminhar aqui para nossa reta final, e talvez, cara, esse seja um dos podcasts mais úteis para quem assistiu, falar, cara, deixa eu entender esse negócio de ponta a ponta, o cara vai sair com a baita de uma aula tendo tomado. Então, para a gente fazer esse recorte aqui agora, para quem está assistindo, fala, gostei desses caras aí. Deixa eu seguir o que eles estão falando. Se você pudesse dar aqui uma primeira camada de comandos para que as pessoas que estiverem ouvindo possam seguir. Que missão que você daria para a pessoa assim que acabar esse episódio ou assim que assistir esse vídeo fazer? Cara, sem dúvida, a primeira missão aqui, e ninguém me pagou isso, né? A OpenAI não me deu um centavo para isso. Cara, vai lá no site da OpenAI, que é chat.openai.com, né? Depois o pessoal escreve aqui, né, para vocês verem, e usa. O que você faz? Faz uma pergunta lá. É de graça. Cria seu usuário, né? E faz uma pergunta. E entenda que quanto mais complexo, mais sofisticado e mais inteligente for a pergunta que você fizer, melhor vai ser a resposta. Inclusive, né, você pode pedir para ele fazer o roteiro dos próximos passos de aprendizado que você precisa ter para esse próprio tema, que ele vai fazer. Né? Onde que você vai ler, o que você precisa fazer. Ele é uma ferramenta de estudo também bacana. Né? Eu já fiz esse teste. Né? Eu já pedi para ele me citar livros que eu preciso ler sobre o tema, sites que eu posso consumir, artigos que são bacanas, né? E ele responde, né, nesse cenário. E eu acrescentaria aqui assistir o filme do Alan Turing. Ah, sim, para conhecer como isso começou, né? Porque a história é importante, né, por trás disso. A gente precisa entender de história, né? Eu estava comentando contigo antes da aula que eu estava num curso, né? Ontem e hoje o dia todo. E no curso era um curso de liderança, né? Corporativo. E nesse curso a gente estava falando, gastou ontem o dia todo quase falando de história da China, da Índia e da Europa desde do século I, para mostrar como, né, quem dominava o mundo, quem não dominava, por que alguém perdeu o poder, que alguém ganhou, porque diz muito sobre o que nós fazemos hoje. Né? Então, conhecer um pouco do nosso passado, né, e sobre como as coisas surgiram e por que nós estamos aqui hoje, né, é sem dúvida muito importante. E essa ferramenta, né, da gente, ela pode te ajudar nesse aprendizado também. Né? Então, assim, todo mundo que está aqui precisa conhecer, porque, como eu falei, eu acredito, e não sou só eu, tem um monte de gente que acredita, que nós estamos diante de uma revolução da forma com que a gente trabalha. Não vai acontecer do dia para a noite, mas com certeza em 10 anos, se a gente tiver, né, a gente guardar esse vídeo hoje e assistir ele gravando um podcast novo daqui 10 anos, se é que existe esse conceito daqui 10 anos, eu tenho certeza que a gente vai estar num mundo completamente diferente do que a gente está hoje. Como a gente estava 10 anos atrás. Eu acredito né? Não tinha iPhone, né? Acho que as coisas elas são menos herméticas hoje, assim, a coisa vai acontecendo num processo natural.
uma coisa vai se sobrepondo à outra, a outra vai perdendo relevância, vai ganhando força e vai vindo outra. Como camadas e ondas, isso vai sedimentando em algum lugar, ao mesmo tempo que ele também vai recebendo uma erosão, e vai sobrar um saldo final ali de alguma montanha nova que precisa ser escalada. Cara, eu adorei o papo aqui, viu? Eu acho que foi muito bom. Eu acho que a gente pode criar um quadro de Aprenda com o Fernando Campilho. Me conta aí o que você achou até aqui. Como que faz, para quem assistiu aqui, gostou de você, quer bater um papo, quer entender, onde é que pode fazer uma aula sua? Você tá na FIAP? Não, eu dei uma paradinha, né, nas minhas aulas da FIAP, porque a logística do meu novo trabalho, quem é Alphaville, não me permite dar aula à noite na Paulista, né, nesse cenário, que era onde eu fazia antes, mas quem sabe eu volto, né, em algum momento. Mas pode se conectar comigo no LinkedIn, é Fernando.Campilho, meu nome e sobrenome, depois o pessoal, né, coloca lá, e vai ser um prazer a gente se conectar. Eu não sou que nem você, não gero tanto conteúdo, né, por lá, mas tenho muita vontade de fazer e talvez possa até usar, né, o ChatGPT para me ajudar. Quem sabe vai nascer aqui um curso com o Fernando Campilho. Me conta aí se você compraria um curso com ele. Porque hoje tem muita gente, pessoal, vendendo curso do tal do Prompt Engineering, palavra bonita para dizer como é que você faz a pergunta para a inteligência artificial. Não gaste dinheiro com isso, a maioria desses cursos são inúteis. A gente acabou de dar uma aula aqui gratuita. Porque na verdade ninguém sabe direito, né, o que fazer isso, a gente está aprendendo. Então, assim, o que eu acho que tem muito valor, né, e já até comentei, quero escutar de vocês, me conta como você está usando. Né? Cada vez que eu falo essa pergunta para uma pessoa diferente, ela me conta como usou e o que não usou, e eu aprendo. Porque eu falo, caramba, nunca tinha pensado em usar nesse contexto, nesse cenário. E eu vou deixar a pergunta mais profunda. Conta aí como você gostaria de usar, né? Para que função que você gostaria de colocar essa utilização. Porque provavelmente vai ter aplicação. Talvez a gente não saiba responder a todas as perguntas, né, nesse cenário ainda, até porque isso é muito novo, pessoal. Mas também foi um papo muito bom, né? Vocês veem que eu gosto muito de falar desse tema, né? Então eu empolgo, né? Vou voltar lá, você me faz uma pergunta, eu volto na Segunda Guerra Mundial para te responder uma pergunta. Eu gosto disso. Né, dessa história, porque essa história é longa, né, para a gente chegar até aqui. Não foi do dia para a noite que essa tecnologia está nesse nível. E ela só vai crescer, né? E ela é ferramenta, né, tá, pessoal? Então não tem que ter medo, né, de ser substituída. A Carol tinha feito a pergunta, né, da substituição. Ninguém aqui que souber usar bem a ferramenta vai ser substituído. Ao contrário. Muito pelo contrário. Exatamente o contrário. Vai ser o piloto, vai pilotar isso, vai ser melhor que o seu colega que não está usando. Em algum momento ele vai usar também. Né? Então, né, você vai ter que aprender a estar sempre na frente, né, e usar melhor, né, essa tecnologia. E, cara, não sabemos o que vem pela frente. Só sabemos que é grande. Né? Já é grande. Já, né? É muito grande. A onda já está vindo aí. E é isso. Alguma mensagem para encerrar? Acho que não. Acho que a mensagem é independente. A gente focou muito em inteligência artificial, né? Mas, na verdade, a minha área, né, que é a área de tecnologia, ela é uma área que também a gente está sempre aprendendo, né? Porque você vê que essa desgraça muda toda hora, né? Então, assim, estando aqui com professores também na frente, numa empresa que é focada em estudar e trabalhar, tem que saber que no final das contas, tudo isso que eu estou falando agora, no final das contas é educação. Né? Inclusive, hoje eu fiz uma pergunta para o ChatGPT, eu estava fazendo um exercício lá no curso que eu estava, a gente estava falando sobre produtos para lançar no mercado. Né? E aí a gente quis estudar um público-alvo e eu perguntei o seguinte, falei, para uma família classe média, né, com um filho, quais são as prioridades, né, para essa família de segurança, né? E ele respondeu 7 itens. O primeiro era a educação. Né? Então, a educação, essa ferramenta é uma ferramenta, no final das contas, também para a educação, mas a educação e o estudo de cada um de nós faz, que tem tudo a ver com o Chay falou de não estudar, que vai fazer a gente se mover daqui para frente. E a gente não pode ficar parado, porque se ficar parado, né, tá andando para trás. Né? A apresentação que eu falei do Murilo Gun, ele fala isso, ele fala que a gente está na esteira da academia. Se você ficar parado, você cai para trás. Né? Exatamente. Eu acredito que a educação é o primeiro passo para você começar a se tornar uma pessoa menos anestesiada. Que é você conhecer, o conhecimento incomoda, e o conhecimento gera movimento, e ele gera ação, e você se conhece o outro, e aplica e testa, e é fazer um laboratório de si mesmo. Sim. O tempo todo. E o Brasil é péssimo nisso, né? Eu vou dar um número para vocês ficarem impressionados agora. Alguém aqui... Hoje, felizmente, nós estamos num momento do Brasil que a taxa de desemprego é uma das menores dos últimos 20 anos. Mas tem ainda 6, se não me engano, um pouco mais de 6% da população desempregada. Né?
nós estamos lá na nossa organização, né, no Banco Bradesco. O Bradesco acabou de abrir 4.000 vagas, vou falar de novo, 4.000 vagas de tecnologia. E não consegue preencher, porque não tem gente capacitada para preencher essas 4.000 vagas e tem um montão de gente que está desempregada. Né? Então, enquanto a gente não tiver, né, um foco grande em educação no país, que ainda infelizmente não tem, a gente não vai ter problema de desemprego. Né? O pessoal está preocupado se a inteligência artificial vai roubar seu lugar. Fala, cara, tem vaga aberta e gente que não consegue preencher, porque está lá gastando tempo no Instagram ou numa coisa muito pior, né? Nos bets, hoje em dia, que está roubando dinheiro, que... né, de muita... teve uma apresentação esses dias, mudando o tópico, mas para encerrar, eu não me lembro quem falou, mas era uma apresentação do mercado financeiro que perguntaram se os bets estão competindo com os ativos financeiros, né, com CDB, renda fixa, e a pessoa falou assim, não, tá tirando dinheiro da geladeira, não do investimento. É o seguinte, se você por algum motivo joga esses bets, cara, posso falar, assim, na história da dopamina, eu não quero criar... Não é que eu não quero ser alarmista, eu quero sim ser alarmista. O jogo, ele... quando você joga, o seu corpo é inundado de dopamina. Então, coisas como bebida alcoólica, como jogo, como pornografia, como rede social, tudo inunda o seu corpo de dopamina. E se você fica jogando nesse negócio e você começa a tirar dinheiro do seu almoço, começa a tirar dinheiro do almoço da sua família, começa a tirar dinheiro de casa, é um caminho sem volta. Quando você pensa nas pessoas, nos viciados em drogas, você olha para Cracolândia em São Paulo, cercado de pessoas, você fala, nossa, que dó dessa pessoa, poxa, que situação horrível. O caminho das bets não é diferente. Pode parecer uma coisa muito maluca falar um negócio desse hoje, só que espera para ver, eu não gostaria que a gente esperasse para ver o que vai acontecer perto de 1 ano, 2 ou 3 no máximo. Precisa existir uma trava, uma regulamentação, porque hoje, antigamente, quando era no bingo, o sujeito ia até o bingo, tinha que pegar o carro, tinha que pegar o táxi. Agora ele faz de casa. Agora não, ele faz daqui. E ele tira o dinheiro, sei lá de onde. Então, o dinheiro está saindo da comida na geladeira, tá? Tem estudos sobre isso. E sabe o tamanho desse mercado? Deve ser um mercado de trilhão. 100 bilhões no Brasil. No Brasil. Ah, tá. Né? 100 bilhões. Imagina que eu falei, se os 100 bilhões tivessem... É dinheiro das pessoas. Né? Em geral, infelizmente, né? Não é do cara que tem dinheiro sobrando. É do cara que tem dinheiro faltando. Não, porque o cara que tem dinheiro sobrando não entra nisso porque tem inteligência emocional para não entrar no vício. Por quê? Porque é o brasileiro buscando um resultado de curto prazo. Ele não quer estudar 5 anos na faculdade. Ele quer fazer uma aposta e ganhar na Mega Sena. Eu estou dando treinamento para uma empresa, eu faço uma piada, que a gente dá aula, a gente tem que ter as nossas piadas, quase como stand-up. Eu faço a piada do tal do tigrinho. Cara, não tem uma aula que não tem uma meia dúzia que não dá risada. Aí eu falo, vocês estão dando risada, vocês sabem, né? Então sai desse negócio. E, sei lá, até essa história de que tem muita gente que recebe patrocínio disso. E eu, por ética, posso me arrepender amargamente disso pela questão da grana, mas não pela coerência de ser humano. Se viesse aqui uma empresa, nossa, eu vou pagar uma grana para vocês. Cara, esse dinheiro eu não quero. Sim. Porque esse é um dinheiro que não faz sentido. Então sai desse negócio agora. O Brasil é isso. Se a gente puder direcionar esse 100 bi do BET para a educação, nós estaríamos na Suíça. Pois é. É isso. Fê, muitíssimo obrigado pelo papo. Cara, foi uma aula, realmente, eu sou suspeito para falar do quanto que eu te admiro quanto profissional, quanto pessoa, como ser humano, como amigo. E, assim, microfones abertos sempre aqui, seja sempre muito bem-vindo. Vai ter a rodada 2, com certeza absoluta. Vamos ver Carol, as perguntas aí, a gente monta se vira para fazer, a gente vai montar uma aula de inteligência artificial aqui, com inteligência humana. Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo. Foi um prazer estar aqui. De novo. Valeu, Fê. Valeu. E você que acompanha a gente até agora, esse foi o AceleraCast, episódio 70. Eu sou o Felipe Chay, hoje eu estive aqui com o Fernando Campilho. Aproveita para seguir a Aceleração de Vendas nas redes sociais. Me segue lá no Instagram, manda mensagem, fala o que você achou, faz pergunta, manda para mim, manda para o Campilho também. Se você gostou, não curtiu, até agora não curtiu o episódio, curte, dá lá o seu joinha. Se inscreva no canal, é muito importante você se inscrever no canal. A gente está num trabalho de trazer cada vez mais conteúdo para cá. Eu, particularmente, acredito muito no poder do YouTube. Eu sei que talvez você possa estar ouvindo a gente no Spotify, mas eu acredito muito no poder do YouTube como uma ferramenta de educação. Eu, quando chego em casa, eu ligo o YouTube, não ligo mais a televisão. Ligo a televisão para assistir o YouTube na televisão.
Então eu quero cada vez mais poder levar conteúdo para vocês. Hoje, dentro da aceleração, esse é um braço que custa para a gente, tem zero receita. Então a gente está trabalhando para que o YouTube possa também nos remunerar em relação a isso. Não porque a gente quer ficar milionário com o YouTube, não é isso. Mas só para que a gente possa cada vez mais ter mais estrutura, mais pessoas falando, mais aulas para vocês aqui, mais conteúdo. Combinado? Por enquanto é isso. Tamo junto, até a próxima. Fiquem bem. Beijo, tchau.